Ouvintes, estamos direto da igreja Pentecostal Deus e Amor aqui no Bará, nesta noite, sexta-feira, campanha dos projetos. Agora chegou o momento do quadro de testemunho do Quanta Bênção. Fila de pessoas diante do altar. Quem está vendo a fila de pessoas, grita amém. Amém. Essa fila é para contar a bênção, pessoas que já receberam a vitória. O nome do irmão e a bênção como recebeu na campanha dos meus projetos. Meu nome é Silas, eu recebi 2 bênçãos aqui nessa campanha. Tem umas 4 semanas que eu estou fazendo essa campanha já, e Deus preparou uma porta de emprego para mim, a qual eu vinha pedindo há muito tempo para Deus preparar uma porta boa, uma profissão boa para mim. E Deus abriu uma porta de emprego para mim, irmão. E a outra bênção que eu tenho para contar, eu vou ser grato a Deus pelo resto da minha vida, irmãos, porque há 21 anos que eu sofro de asma. Eu dependia de bombinha para mim dormir, para mim até mesmo em serviço, quando eu ia trabalhar, eu não conseguia, se eu fosse trabalhar me esforçando, ela atacava, então muitas das vezes prejudicava até no meu emprego. E aqui nessa campanha eu comecei a orar a Deus, pedir para Deus me curar, e já tem uns 20 dias, irmãos, que não me ataca mais essa maldita enfermidade, porque não é bendita, irmãos, é maldita. E Deus, graças a Ele e ao pastor Geraldo que orou, eu já tenho uns 20 dias, irmãos, que eu não uso mais esse medicamento, não sinto mais nada. Fui fazer o exame para me entrar na firma e tiram a xerox do pulmão, faz sopro, e graças a Deus eu estou apto para trabalhar, porque não constou nada no exame, irmãos. E eu agradeço a Deus por essa bênção que Ele me concedeu. Deus curou e libertou o irmão da enfermidade. Mais de 20 anos, 20, o irmão estava doente, ao mês da honra. Agora já abriu a porta do emprego, saúde e porta de emprego. Quem está vendo os milagres, fala amém. Amém. Testemunhos, irmão, comprovado pelos laudos médicos. Bate as palmas bem forte para Deus. Graças a Deus. Ouvintes, estamos no momento do quadro do Quanta Bênção, na campanha dos meus projetos, minha família na mão de Deus. Qual é a bênção que mais recebeu e a família da irmã dentro dessa campanha? Conta a bênção, irmã. A bênção que eu quero contar é do Dermson. Ele estava já há 4 anos desenganado da medicina. E ali a família, né, chegou um momento que estava reunindo já a família para se despedir dele, que não tinha mais, né, solução. E ali eu peguei, né, fiquei sabendo essa notícia, e eu pensei assim, falei, meu Deus, eu conheço um Deus que cura, né? Eu vou pôr a minha fé em ação, vou levantar, né, a igreja, vou pedir, né, para as pessoas orar, né, fazer campanha a favor desse menino, que eu creio que Deus vai curar ele. E ali eu vim aqui na igreja e pedi para o irmão, né, orar por ele. E o Senhor falou que podia ele fazer os exames novamente, que ele está curado. E ali a minha fé foi aumentando cada vez mais, né? E esses tempos agora eles já fizeram todos os exames também, não deu nada. E ele agora já está trabalhando, que ele 4 anos, né, sem poder trabalhar, sem poder estudar. E agora ele está estudando e está trabalhando. Aí depois da oração na campanha dos projetos, foi orado e foi determinado que ele estava curado, que a família poderia levar ele para fazer o exame médico. Foi feito o exame, as enfermidades sumiu, ele está trabalhando, está bem, está curado. Há 4 anos, né, irmã, estava doente, né? 4 anos, estava desenganado. E tinha tanto problema, era câncer, o médico falou assim, ó, pergunta o que ele não tem, porque era muito problema mesmo. Então estava ali já para morrer mesmo. Mas como, né, a gente conhece um Deus vivo, um Deus poderoso, eu, né, ponhei minha fé em ação, e daí vim na campanha aqui do irmão e né, pedi para o irmão orar por ele. Daí o irmão determinou ali que ele ia estar curado. E graças a Deus, ele está curado. Então ele estava em coma e Jesus curou. Hoje ele está trabalhando, né, irmã? Está trabalhando agora. Deus abençoe, irmã. Amém. Tá vendo, irmão? Uma pessoa que está lá há 4 anos, fazendo tratamentos médicos, ficou em coma, e hoje está trabalhando, está curado, não deu mais nada. Quem crê nos milagres de Deus, bate as palmas bem forte para Deus. Graças a Deus. Ouvinte, é o momento do Conta a Bênção, campanha dos meus projetos, minha família na mão de Deus. Qual é a bênção que eu recebeu dentro dessa campanha? Conta a bênção do irmão e a bênção da família. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. A bênção que eu recebi, irmão, semana retrasada, já faz quase um mês que nós estamos na campanha, pedindo oração pelo meu filho que nasceu com umas enfermidades na cabeça, né? E até semana retrasada eu estava internada. Estava na UTI, estava enfermo, estava em coma, estava na incubadora, isolada das outras crianças. E ali o médico falou que
o coração dela estava muito fraco, nem os aparelhos não estavam dando mais, ele ia morrer. Mandou a família preparar o velório, e por acaso mesmo a criança chegou a morrer, ficou 10 minutos morta. Passou uma semana ali que o médico falou para preparar tudo, a criança morreu. Chegou a falecer, mas para a honra e glória do Senhor, ela ressuscitou. E semana passada, depois de 10 minutos, chegou a médica lá, a criança ressuscitou. E semana passada fizemos uma oração aqui de novo para a criança sair do hospital. E a criança, em nome de Jesus, já está em casa. Já saiu da UTI, já saiu da incubadora, já está curada. Em nome de Jesus. O irmão veio aqui na quinta-feira e pediu para a igreja orar. Foi orado, né? Mas essa criança estava lá no hospital, estava em coma. E a criança não fala, não anda. A criança estava com a cabeça grande, cheia de tumor, cheia de enfermidade. Aí foi orado na quinta, na segunda a criança morreu. E Deus ressuscitou a criança. E hoje a criança já está em casa. Quinta passada foi orado para Deus restaurar a saúde da criança. Ela está em casa, está curada, né, irmão? Foi isso, igual o irmão falou. Em nome de Jesus está curada. Na outra semana pode vir contar a benção. E a palavra foi cumprida. Em nome de Jesus está curado e está em casa, irmão. E o irmão é evangélico, sua família são católica. A hora que a criança morreu, o hospital dando a ligar lá para a família, o irmão ficou na fé. O irmão falou, Deus falou um pouco do pastor que está curado. Se morrer, Deus ressuscita. Daqui a pouco, mesmo o hospital ligou lá e falou que a criança estava ressuscitada, né, irmão? Ele já tinha desenganado, já tinha falado para preparar que a criança tinha morrido, né? Mas a Bíblia fala que aquele que crê, mesmo que esteja morto, viverás. Então, para a honra e glória do Senhor, estamos na bênção, irmão. Graças a Deus. E o irmão depois vai trazer a criança na igreja, tá, irmão? Para agradecer a Deus, para todo mundo ver a criança curada. Deus abençoe, irmão. Bate as palmas bem forte para Deus. O irmão e a bênção que o irmão recebeu. Conta a bênção. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Eu vou contar a bênção desde quando nós começamos esse projeto em 2009, eu e minha esposa. Deus entregou nossa casa. O irmão está chorando aqui na frente, né, irmãos? Deus do ano 2009 começou essa campanha. A primeira bênção é casa. Agora vai vir as demais bênçãos, ouvinte, o irmão está chorando, ouvinte, porque são bênçãos maravilhosas, né, irmão? Chorar diante de Deus é honra para Deus e é glória para Deus. Deus deu um veículo para mim, para minha família. Aí, quinta-feira passada, eu pedi oração para o irmão Geraldo. Ele está chorando, irmão. Deus deu a casa, deu o veículo. Quinta passada ele veio aqui pedir oração, né, irmãos? Vamos ver o que Deus fez através da oração. Pode virar lá para a igreja, irmão, para a igreja ver as lágrimas aí, ó. Quem está vendo o homem chorar, fala amém. Diz que homem não chora, mas quando Deus trabalha no coração dele, ele chora. Quem crê assim, fala amém. Quando Deus trabalha em nossos corações, irmão, o homem e a mulher chora. Isso é bonito diante de Deus. Pode contar, irmão. Glória a Jesus, aleluia, Jesus. Há um ano tentando tirar minha carteira de habilitação. Reprovei 4 vezes no exame do computador, que eu não sabia fazer a prova, mas fiz. Passei, fui fazer um exame de teste de rua. Chegando lá, foi o que meu irmão Geraldo falou para mim que eu já tinha passado. Chegando lá, andei uma quadra com o instrutor do Detran. Ele mandou encostar o carro. Quando nós chegamos dentro do pátio do Detran, ele olhou para mim, olhou para o instrutor e falou assim, ó, o senhor Dirceu está aprovado, ele é apto para dirigir e daqui 5 dias a carteira dele chegará em casa. O irmão pediu oração quinta passada e Deus falou que o irmão já tinha passado. O irmão estava aprovado. O irmão foi lá, foi como um anjo, fosse na frente do irmão, deu tudo certo, né, irmão? Deus deu a vitória. Aí agora, talvez sexta-feira ou até segunda-feira, chega minha habilitação em casa, depois de 1 ano tentando tirar e consegui tirar. Glória a Deus, Deus cumpriu o que falou para mim, falou que ia me dar minha casa, deu meu carro, falou aqui mesmo na igreja, no projeto da família, queria me dar minha habilitação e me deu. Daqui talvez máximo 10 dias, estarei aqui com a habilitação e vou mostrar aqui na igreja a habilitação que Deus me deu. Amém, Jesus, eu agradeço a oportunidade. Deus abençoe, irmão, tá, irmão? A carteira tá chegando, tá, irmão? É 5 dias, mas atrasa, vem 2 dias por causa do correio, mas a carteira já está a caminho da casa do irmão. Olha, irmão, carro, casa e carteira de habilitação. E saúde também, quem sabia? Deus está dando saúde para ele. Bate as palmas bem forte para Deus. Graças a Deus. Qual é a bênção que a mãe recebeu aqui na igreja Pentecostal Deus de Amor, nas campanhas realizadas aqui nessa igreja? Quanta bênção. Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém.
as bênçãos foram muitas bênçãos que eu recebi, a minha família também em Livramento, irmãos. Eu, quando cheguei na Igreja Deus e Amor, eu tinha câncer, estava me preparando já para mim passar por cirurgia, mas o Senhor que fez essa cirurgia para mim já faz 16 anos, irmãos. Glória a Deus, aleluia. E o meu filho também foi operado, assim que ele operou daqui, assim, do estômago, que ele era muito gordo, né? Daí fez aquela, esqueci até o nome que redução, né? Redução do estômago, eles falam alto. Mas ele também, o médico falou, ele vai ficar 3 dias, daí já vai embora, vai ficar bom. E daí ele foi para o hospital, ficou 30 dias, irmãos. Foi para o UTI, ele passou muito mal, mas Deus tirou ele de lá, graças a Deus, irmãos. E também, sexta-feira, o filho vinha vindo com aquele... E ele corre muito quando ele está sozinho, né, irmãos? Glória a Deus, aleluia. E daí estava chovendo, meio aquele chuvisqueiro, e rodopiou o carro e bateu também no poste, que foi perca total do carro. Ainda bem que estava no seguro, né, irmãos? E ele não sofreu um arranhão. Para a glória de Deus, né, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Se eu fosse contar ainda mais coisas, que nem o irmão estava falando sobre casa, carro, tudo isso Deus deu para nós, assim, porque eu morava numa casa assim, que era casa velha, de madeira. Deus abriu portas boas de emprego para meus filhos, muitas bênçãos nós temos recebido do Senhor Jesus. Eu agradeço a oportunidade, as palmas louvam o Senhor Jesus. Deus abençoe a irmã pelos seus testemunhos, né, irmão, recebido aqui na Igreja Deus e Amor em todas as campanhas. Graças a Deus. Mais uma serva de Deus na frente do altar para contar a bênção. Nessa vez, Mandez vai contar a bênção recebida e a bênção da família. Amém. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, né, irmãos? Outra quinta-feira eu estava contando, né, para os irmãos sobre as bênçãos que Deus tem derramado sobre a minha vida. E graças a Deus estou aqui para contar uma bênção maravilhosa que o Senhor me presenteou com um carro zero. Graças a Deus, é o segundo que Ele me presenteia. Passei por uma prova muito grande, os irmãos sabem, 7 anos ali na luta, né? Como o Senhor revelou, e ali agora só tenho colhido as bênçãos, graças a Deus. Então estou muito feliz com o Senhor Jesus. Passou prova de 7 anos, provas grandes, agora está vindo os frutos das provas, né, irmã? As vitórias em tudo, na vida espiritual, na saúde e até bênção grandes financeira. Exatamente, graças a Deus. Deus é maravilhoso, basta nós permanecermos e nós irmos louvando e bendizendo o nome do Senhor, porque todas as promessas dele são cumpridas. Como é maravilhoso estar na presença do Senhor Jesus. Ele também prometeu para mim, tinha sido revelada que Deus ia me dar uma herança. Eu falei assim, mas Senhor, como essa herança? E acabou falecendo uma tia e não deixou filhos. Meu esposo já havia falecido há bastante tempo e acabamos ainda recebendo, ainda vamos receber, né, irmãos? Uma herança, não sei quanto, mas o Senhor sabe, né, irmãos? E eu falava assim, mas Senhor, de onde que vai vir essa herança? Senhor, né? Mas 2 vezes fui revelado e falei assim, mas o Senhor sabia. Então, irmãos, tudo isso são bênçãos. Basta nós confiarmos e esperarmos, porque é o tempo do Senhor. E eu agradeço a Deus por tudo isso que Ele tem feito na minha vida. Deus abençoe, irmã. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe, irmã. Deus abençoe a todas as pessoas que contaram a bênção nessa noite, irmãos. Ouvintes, estamos direto da igreja Pentecostal Deus e Amor, aqui num baraque mesmo, em Curitiba, no bairro Pinheirinho, nessa noite, sexta-feira, campanha do meus projetos. Qual é a bênção, qual é a vitória que a irmã recebeu? Conta a sua bênção. A minha bênção, irmão, sexta-feira, eu estava comentando para o irmão aqui, que eu já contei esse testemunho aqui, do meu filho. Ele tinha um problema muito sério de coração, irmão, e eu creio que Deus quase recolheu ele 2 vezes, mas eu creio que Deus tem plano muito grande na vida do meu filho. Eu já contei esse testemunho, mas para a honra e glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu não posso ir para casa sem testemunhar hoje a benção que Deus me deu para o meu filho, irmão. Faz 2 anos que ele fez a cirurgia do coração, e aqui tem a irmã Irieta, a irmã Deis, que sabem o sofrimento que eu sofri com meu filho, e que o médico não deu vida para ele. Então, no dia da cirurgia, irmão, eu pude contemplar que Deus recolheu o meu filho e devolveu a vida dele de
novo. Aleluia, Jesus. Irmão, a cirurgia dele, o médico não deu ali certeza que ele ia vir vivo para casa, mas eu creio que Deus tem grandes planos na vida do meu filho, através das orações que a gente vinha pedindo para ele, irmão. Faz 2 anos que ele fez a cirurgia e o médico falou, deu até uma cartinha de aposentadoria para ele, que por 2 anos ele não podia erguer 5 quilos, irmão. E ali a gente foi cuidando dele, cuidando do peso. E agora faz 4 meses que eu contei já para o irmão Geraldo, o dia que eu dei o testemunho, que Deus tocou nele lá em casa. Ele mesmo profetizou que Deus tinha curado ele. Apareceu um trabalho, ele falou assim, que ele ia trabalhar. Eu falei, mas você não pode, por causa que agora você vai ter, em mês de junho, a consulta para o médico ver se você pode trabalhar. Ele falou, mãe, a mãe não crê que eu creio que Deus curou a mãe de 2 cânceres, eu creio que Deus me curou e eu vou trabalhar. E a Aline insistiu para o meu menino ali, o mais velho, arrumar uma vaga para ele. Eu já contei para o irmão aqui que Deus tem feito grande obra na vida do meu filho. Faz 4 meses que ele está trabalhando ali, irmão. E eu estava esperando sexta-feira, segunda-feira era a consulta dele, que faz 1 ano que ele não tinha feito a reconsulta dele. E eu creio, eu estava ali crendo na palavra do Senhor Jesus, que eu ia lá e o resultado dele, Deus tinha curado ele. Na segunda-feira eu saí ali de casa, irmão, clamando o Senhor Jesus, que eu queria chegar ali no Pequeno Príncipe e ele fizesse o eletrocoração dele, porque no dia da cirurgia o médico falou que tudo que ele queria era que tivesse sumido o sopro e a arritmia do coração dele não tinha sumido. Para a honra e glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segunda-feira, eles bateram o eletrocoração dele, não tem mais nada, irmão. Deus curou por completamente o meu filho, aleluia, Jesus. E eu creio, irmão, que Deus vai dar vitória para ele, porque ele é incrédulo, mas ele deu o voto todos os meses, ele está dando o voto ali do salário dele. Deus aumentou o salário dele, que eu já contei aqui, e ele está curado. Em nome do Senhor Jesus, não tem mais nada no coração dele, aleluia, Jesus. Foi feito o exame, né, irmã, no Hospital Pequeno Príncipe, foi feito eletrocoração e as 2 enfermidades sumiu, lá, comprovado pelos laudos. A irmã vai trazer os laudos, igreja. Quem está compreendendo, fala amém. Está vendo o que Deus faz? Dia que saiu para ele a aposentadoria, que ele não ia trabalhar mais, para a honra e glória do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, eu creio, irmão, que eu quero que o irmão ore por ele, porque eu creio que Deus devolveu a vida dele para mim, aleluia, Jesus, ele está curado por completamente, aleluia, Jesus. Esse é o testemunho que eu ia dar aqui na igreja. Edmilson Antônio da Cruz. Quem ouviu o testemunho do filho da irmã? Que milagre, né, irmãos? Deus deu vida e vida com abundância. Bate as palmas bem forte para Deus. Deus. Aí está o ouvinte, o conta bênçãos, os milagres que Deus tem operado nessa campanha. Estamos com mais uma irmã na frente do altar para contar a bênção recebida. O nome da irmã e a bênção que a irmã recebeu. Meu nome é Cleusa, eu já recebi várias bênçãos aqui, só que a gente fica com vergonha, né, de falar e vai guardando. Só que hoje, né, Deus tocou no meu coração para falar. Vou falar 2 bênçãos que eu recebi. Uma que eu estava desempregada, né, e faz 2 meses que eu estou trabalhando num excelente emprego. E outra é com meu ex-marido, ele estava bebendo demais. Ele bebia, bem dizer, 1 litro de velho barreiro por dia, né, bebia e fumava. E Deus falou que eu sou separada, né? E Deus falou que ia restaurar o meu casamento. Só que eu falei com Deus, falei, do jeito que ele está, eu não quero. E já faz 40 dias que ele não põe uma gota de bebida na boca, né? E tá fumando, mas eu estou buscando, sei que Deus vai libertar ele também disso, né? Disso. E daí eu pergunto para ele, você não tem vontade de beber? Ele falou, não, nem um pouquinho, né? E não põe nada na boca mesmo. E ele trabalha, faz 23 anos, ele faz foto e filmagem. E estava bem fraco o serviço dele, né? E agora ele arrumou um emprego de segunda a sexta-feira, registrado, e ele pode trabalhar nas fotos dele, na filmagem, que não vai prejudicar. E eu estava buscando essa benção também para ele, né? Um serviço registrado. Eu falei, porque, né, a idade está chegando e não tem nada registrado, né? E essa é a benção que eu estou, né, contando para os irmãos. Deus deu a vitória, abrindo porta de emprego para a irmã, libertando ele dos vícios, abrindo porta para ele registrado e continua trabalhando. E Deus está libertando ele. São bastante bênçãos, né, irmã? Deus abençoe a irmã. Amém. Bate as palmas bem forte para Deus. Graças a Deus. Chegou o momento do quadro do Conta Bênção, direto da Igreja Pentecostal Deus e Amor, aqui do Centenário, nessa segunda-feira, dentro da campanha do meus projetos, Minha Família na Mão de Deus. Qual é a bênção que a irmã recebeu? Conta a sua bênção. A bênção é que eu estava com uma conta no banco, estava R$3.000.
E daí eu não podia pagar, né? Faz 3 anos que eu fiz essa conta de R$500, daí eu estava desempregada e não podia pagar. E daí aumentando, né? Tipo uma bola de neve. Daí eu falei, meu Deus do céu, eu vou na igreja fazer campanha para ver se Deus coloca a mão, né? E ia lá e sempre estava R$2.000, R$1.500, né? R$3.000, né? E agora o pastor sempre estava revelando, né? Que Deus ia dar vitória, né? Que a gente tinha conta no banco, né? Que Deus ia ir lá. E eu fui lá no banco e não acreditei. Fui lá, estava R$23,40, de R$3.000, 23. Total disponível, só R$23 para me pagar lá no banco, no Bradesco. É uma grande... A irmã foi revelado que Deus está dando a vitória na conta, nas dívidas. A irmã devia mais de 3.000, isso já estava virando uma bola de neve. Agora a irmã foi lá, o gerente deu extrato para a irmã, só tem R$23 para pagar. Só 23 só, né, irmã? Recebeu a bênção de Deus. Graças a Deus. Mas foi revelado. Fui revelada aqui na igreja do pastor, né? Que eu tinha essa conta para pagar, né? E daí Deus pôs na mão, agora só 23, total. Isso que está na mão da irmã é um comprovante do banco. Quem está vendo, fala amém. Dívida de 3.000 e pouco, irmãos. Aqui no comprovante, R$23,40. A sua dívida está quitada. Quem crê no poder de Deus? Que tal o comprovante? Quem está vendo, fala amém. Banco Bradesco, a irmã foi revelada, Jesus deu a vitória na sua dívida. A irmã não tinha condição de pagar e Jesus colocou a mão e deu a vitória. A irmã recebeu essa bênção na campanha dos projetos. A irmã foi revelada, né, irmã? A campanha aqui no Projeto Mão de Deus, na segunda-feira. Deus abençoe, irmã. Amém. Receba a bênção de Deus. Está aí com CTzinho, né, irmãos? Bate as palmas bem forte para Deus. Graças a Deus. Ouvintes, estamos direto da igreja pentecostal Deus e Amor aqui no SIC, na campanha Meus Projetos, Minha Família na Mão de Deus e as Misericórdias de Deus. O nome da irmã e a bênção que a irmã recebeu. Conta a bênção. Sônia, eu moro aqui no Oswaldo Cruz 2, rua Pastor Luiz Antônio Alvear Lago, número 216. A minha bênção, pastor, foi que eu trouxe um carnê de um carro que estava muito atrasado, meu filho não estava mais podendo pagar. E o carro estava no nome do meu marido, e o meu marido está doente. Daí o pessoal do banco mandou uma proposta, primeiro eles queriam 15 mil para quitar o carro. Eu fui sempre trazendo o carnê aqui. Foi essa semana passada, eles mandaram uma proposta de 1.560 para quitar, e já chegou o documento da quitação. Então, eu acho uma benção assim, fora de sério, porque pelas mãos humanas, pelo olho do ser humano, não chegaria a isso, porque já estava para ir para juízo e veio a quitação. Então, eu considero uma grande benção. E a minha filha também estava desempregada, e ela é formada em administração, mas ela ia trabalhar até em produção, mandou currículo por todo lugar, não pegava, eu sempre trazendo o currículo dela, foto aqui na igreja. Ela foi fazer uma entrevista numa empresa grande, e o que fez entrevista com ela perguntou: você tem formação acadêmica? Você é formada em administração de faculdade e está procurando serviço na produção? Ela disse: porque eu preciso trabalhar, porque eu não estou achando nada. Daí ele disse: venha fazer um teste aqui. Ela hoje é secretária executiva de uma grande multinacional. Olha que bênção que Deus deu. Uma bênção. Se ela atendeu, eu vim na igreja aqui, sempre quando posso, estou vindo nas terça-feiras. Agora fiquei quase um mês sem vir, que também tive uma grande bênção, que eu tenho uma filha que mora na Alemanha, ela é dentista, e ela estava fazendo... faz 3 anos que ela estava lá, reconhecimento de curso, e estava sendo difícil. E eu sempre trazendo a foto dela, foto da formatura, aqui na igreja, fazendo pedido, trazendo os envelopes com oferta. Ela alcançou o reconhecimento de curso, ela já vai clinicar. Deus deu a benção para ela. Deus deu a benção. Eu sou de outro ministério, mas sempre venho aqui, que é o mais próximo da minha casa. Eu agradeço. Ouvintes, estamos aqui na igreja pentecostal Deus e Amor Santa Helena, que mesmo fazendinha nessa noite da terça-feira, uma noite de frio, mas a igreja superlotada. A igreja grita amém. Bate as palmas bem forte para Deus. Aí, ouvintes, vocês podem ouvir o glória a Deus, o bate-palma da igreja para Jesus. Qual é a bênção que vai receber nessa campanha? Quanta a bênção, irmã? Eu sofri há mais de 5 anos, dor na minha coluna. E eu fazendo tratamento e não adiantava nada. Aí foi um ponto que me doía todo esse lado, assim, a minha perna. Era tudo adormecida, minhas pernas. Então, graças a Deus, eu estou contando para aumentar a fé de muitas pessoas que estiver passando por essa frase que eu passei, que descanse no Senhor, porque o Senhor, na hora certa, Ele chega e completa a cura divina. Porque eu não podia dormir desse lado. Graças a Deus, eu durmo, deito, me viro de tudo
tudo do lado, eu posso correr, eu posso entrar no ônibus, o soco do ônibus que dava assim, eu não podia, eu até gritava de dor. Agora eu não sinto mais nada, estou curado mesmo, graças a Deus. Aquela dor horrível, que era uma dor assim, que eu me segurava assim, quando dava aquele soco assim, no ônibus, ou às vezes eu precisava dar uns passos assim, depressa assim, ai, mas aquela dor me doía assim, desde aqui, ó. Tudo. E daí a minha perna era assim, tipo adormecido. Tinha hora que doía assim, esse lado inteiro. Então agora eu não tenho nada. Eu estou contando que eu estou muito feliz com o Senhor, porque 5 anos não é 5 dias. E o Senhor me deu esta vitória. Eu quero agradecer a meu Deus e agradecer todos quem oraram por mim, porque eu não contava para todo mundo, eu contava para o Senhor, para as irmãs, eu contava, ó, eu não tenho força para mim fazer nada. Até meu serviço lá, roupa, tem que pagar para lavar, porque eu não aguento movimentando, assim, aquela dor é tanto. E agora eu posso fazer tudo meu serviço. Agora, esses dias dizendo, eu limpava a casa do Senhor, e daí eu tive que parar. Então agora, se o Senhor me conceder novamente a limpeza, eu posso fazer. Estou aqui pronta, à vontade do Senhor. Estou muito feliz. É o que eu tenho de contar, né? Essa bênção grande que eu recebi, essa cura, que é só o Senhor para fazer isso na nossa vida. Graças a Deus. Há 5 anos, né, irmã? 5 anos, até para andar, a irmã tinha dificuldade. Tinha dificuldade. Corre aí dentro da igreja, irmã. Pode correr lá atrás, vai, corre. Vê ela correndo na igreja. Jesus curou. Pode correr, irmã. Vai lá atrás, volta. Pode correr lá, irmã, em nome de Jesus. Quem está vendo a irmã curada, fala amém. Olha aí, irmãos. A irmã veio aqui na frente. A irmã está correndo mais do que um jovem. Sente nada, né, irmã? Sabe o que é isso, irmã? É uma cura 1000%, tá, irmã? Mas não sentiu nada, né, irmã? Graças a Deus. Eu não podia dar um pulinho assim, de peça, assim, ó. Eu já ficava ali, dava dor assim, eu gritava de dor. Mas a irmã tá correndo muito rápido, irmã. A irmã tá curada mesmo, tá, irmã? Olha, isso é... Glória seja dada o nome do Senhor. Deus abençoe a irmã. Deus abençoe a irmã. Quem viu ela correr, fala amém. Não sente nada, irmão. Tá aí curada. Tá aí jovem, cheio de saúde. Ouvintes, estamos aqui na igreja Pentecostal Deus e Amor, Jardim Acrópolis, nessa quinta-feira, campanha do meus projetos, Minha Família na Mão de Deus. O nome da irmã e a bênção que a irmã recebeu. Conta a bênção. Meu nome é Julieta. A bênção que eu recebi, irmão, que quinta-feira passada o Senhor revelou aqui que tinha uma irmã, que a pessoa da minha família iria viajar e o Senhor ia dando um grande livramento e eu ia contar. Meu neto, na quinta-feira à tarde, foi levar o carro na oficina na revisão, que ele ia viajar longe. Aí tá tudo bem. Na sexta-feira pela manhã ele foi para buscar o carro prontinho. Quando foi para sair com o carro, a roda traseira ali disse que travou. Nem para frente, nem para trás. Nada ali, disse que não, nada. Aí o mecânico abriu lá e dentro, quem tem carro deve saber. Tem um tamborzinho, diz que ali dentro, que quando freia, aquilo breca, diz que se abre assim e freia. E quando sai, fecha novamente. E aquilo diz que travou ali, não fechava, nem abria, nem nada. E diz que estava quase derretido, aquilo não estava mais com nada. Era sair na BR e era fatal o acidente que ia acontecer com meu neto, que ele ia viajar. Deus deu grande livramento, que na saída da oficina, na sexta pela manhã, o Senhor deu o livramento, que perceberam aquele acidente que ia acontecer com aquele carro ali. A irmã foi revelado quinta-feira que alguém da família ia viajar. E a irmã não falou nada para nós, falou para Jesus. Jesus dá o livramento. E o neto da irmã ia viajar na sexta, na quinta já levou o carro para manutenção, na sexta foi pegar. E na saída da manutenção a roda de trás travou lá, né, irmã? Eu queria viajar, que ele casou e foi fazer uma viagem, até meio longinho para Santa Catarina. Pois é, irmão, que livramento com o Senhor é maravilhoso. O carro pronto para sair na quinta-feira, na sexta pela manhã, quando vai sair, não é que acontece, a roda trava ali. Quem tem carro sabe, dentro aquele branquinho ali tem um tamborzinho, diz que, e aquilo travou, nem ia para lá e nem para cá, nem travava e nem destravava. Aí abriram e diz que aquela coisa estava derretida, não estava um farelo já, era sair na BR e era fatal o acidente que ia pegar até fogo o carro dele, mas foi um grande livramento, que ele chegou em casa e pulava alto assim. Falou, vó, seu carro aconteceu assim, eu falei, assim foi, que eu estava na igreja, o Senhor deu livramento para você. Deus abençoe, irmão. Mas foi um grande livramento, irmão. E Deus mostrou o livramento. Deus falou que a irmã ia contar, a irmã está contando. Deus abençoe. Como é que é o nome dele, irmã? Alisson Rafael Zabota. Deus abençoe, irmão. Mas foi grande o livramento. Deus deu o livramento. Bate as palmas bem forte para Deus. Ouvintes, estamos direto da igreja Pentecostal Deus e Amor nessa noite na campanha do meus projetos Minha Família na Mão de Deus. Qual o nome da irmã? Qual a benção que a irmã recebeu? Conta a benção.
Irmão, meu nome é Ivanir. Irmão, pastor, sabe, quando eu comecei a vir aqui, eu já vinha há muito tempo aqui na igreja, porque eu já morava no Boqueirão aqui. Mas quando eu voltei para a igreja aqui, eu estava com uma barriga que parecia que eu estava grávida, de 7 a 8 meses. E eu pensava que era uma gravidez, eu estava assim, sabe, eu estava toda feliz, assim, achava, nossa, é uma gravidez, né? E nada para mim, né? E eu ficava assim pensando, mas meu Deus, será que é? E até no lugar assim onde tinha roupa de bebê, e estava contente. Aí eu fiz um exame, o médico provou para mim, a eco, que foi feito, era um mioma. E esse mioma estava me judiando muito de mim, doía muito a barriga, né? E eu, nossa, tinha noite assim que eu não dormia direito, né? E daí fiz novamente um exame da ultrassom. O médico pediu a ultrassom, fui no médico lá, e daí fez a ultrassom. Quando foi, uma enfermeira chegou lá em casa, na minha casa daqui, do posto, né? Eu nunca tinha ido nesse postinho. E chegou a fazer uma visita para uma senhora idosa lá do lado e falou que, nossa, mas você está com uma barriga grande, será que você não está grávida? Não, vamos fazer um exame. Tá. Daí eu fiz outro exame, constou, né, um mioma. Daí ela foi lá em casa, passou para saber se eu tinha feito exame, que eu tinha falado para ela que ia fazer um exame. Aí, quando foi daí, ela passou perguntando o exame. Falou, olha, eu estou com um mioma na barriga. Nossa, ela pegou o papel. O senhor acredita que ela não apareceu lá em casa e aquelas dores, tudo que eu tive assim, eu fui revelada na igreja que era realmente um mioma que eu tinha mesmo, que eu estava assim com a barriga, né? E acredita que eu sarei, sabe? Busquei a Deus, pedi para Deus e sarei também, uma corrente de oração também sarei. Graças a Deus, agora eu não sinto mais aquelas dores que eu tinha forte na barriga, nada mais. E a irmã foi revelado que tinha um mioma e Deus curou. Era comprovado pelos médicos, a irmã não sente mais a dor e aquela barriga, né, irmã, que era tão grande por causa do mioma, sumiu. E a irmã está contando a bênção, né, irmã? E aquela senhora que falou que ia voltar, ia falar com o médico, o cirurgião, tudo, para me marcar uma consulta para mim, não voltou mais e eu sarei, graças a Deus. Deus dá a vitória. Pode ser um anjo de Deus, né, irmã? Quem crê, fala amém. Deus tem a forma de trabalhar. Bate as palmas bem forte para Deus. Ouvinte, mais uma irmã para contar a bênção recebida na campanha do Meus Projetos, Minha Família na Mão de Deus. Aí nós ouvimos o testemunho da irmã que tinha mioma e foi curado. O nome da irmã e a bênção que a irmã recebeu dentro dessa campanha. Meu nome é Helena e as bênçãos que eu recebi aqui foi grande. Eu recebi, que eu já contei aqui, né? Que o Senhor me deu nessa campanha 2 lotes em São Paulo. E quitados, tem 430 metros quadrados em condomínio fechado. Foi dado mesmo, o Senhor deu, assim, sem custar R$1. E também o Senhor usou o irmão aqui nessa campanha falando que ali tinha uma irmã que pedia para o Senhor um carro e o Senhor ia dar o carro para ela. E eu querendo comprar um carro para mim, mas eu falava para o meu esposo, só que eu queria um carro, não queria um carro usado, eu queria um carro novo, 0. Ele falou, então vai pedindo para Jesus. Ele falou, o Senhor revelou que vai me dar o carro. E daí a gente pesquisa para lá e pesquisa para cá. E ele falou assim, olha, eu vou tirar um carro então 0. A gente conseguiu um carro bem em conta. O Senhor preparou um carro para mim, um Gol, geração 5.0. Está ali, né, no estacionamento, para a glória do Senhor Jesus. Deus, tudo que a irmã está pedindo, Deus está dando essa campanha, né, irmã? Mas está contente, alegre com Deus e com essa campanha de vitória para a irmã e para a família. Deus abençoe a irmã. Amém. Bate as palmas bem forte para Deus. O nome da irmã e a bênção que a irmã recebeu na campanha do Meus Projetos. Quanta bênção. Meu nome é Jussara e eu tenho 2 vitórias, 2 bênçãos grandes para contar, que foi minha filha que recebeu. A primeira é que ela estava gestante e quando ela foi para o hospital, quarta-feira passada, numa ecografia constou que a placenta do neném estava grudada no estômago dela. E o médico aí chamou o esposo dela e disse que seria uma cesárea bastante complicada. Mas eu criei, porque Deus tinha usado o irmão, que a vitória era grande, eu criei, e graças a Deus, apesar de ter durado 1 hora essa cesárea, foi complicado mesmo, mas para a glória do Senhor, a minha filha está em casa com saúde, meu netinho está em casa com saúde. Essa é a vitória. E tem outra também, ela tinha uma causa trabalhista na justiça, e na segunda audiência, Deus já colocou as mãos e deu causa ganha para ela. Ela só está esperando receber para vir aqui, né,
pagar o voto que ela fez com Deus. Esse é meu testemunho em nome de Jesus. Você viu a bênção na saúde e bênção causa trabalhista. Deus abençoe a irmã e o testemunho da sua filha. Ouvintes, estamos direto da igreja Pentecostal Deus de Amor, aqui no centenário, campanha dos projetos Conta a Bênção. Qual a bênção da irmã e a bênção da família? O meu filho estava jurado de morte. E o traficante deu 5 dias para arrumar o dinheiro ou ele ia morrer. E traficante não perdoa. Entrei em jejum e oração, fiz campanha na igreja e eu não estava trabalhando, eu não tinha de onde tirar esse dinheiro. No 4º dia, eu andava pelas ruas sem saber o que fazer. Meu Deus, de onde eu vou tirar esse dinheiro para salvar o meu filho? Porque se a gente não arrumar esse dinheiro hoje, eles vão vir e vão matar o meu filho. Mas graças a Deus, Deus teve a misericórdia e me ajudou a arrumar esse dinheiro para salvar a vida do meu filho. Amém, Jesus. O nome do filho da irmã? É Bruno. Deus abençoe, irmão. E ele estava traficando. A partir desse momento que a gente quitou a dívida, ele não é mais traficante, graças a Deus. Libertou. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Deus abençoe, irmã. Amém. Deus livrou o filho da morte, abriu uma porta de saída e libertou o filho dela das drogas. Bate as palmas bem forte para Deus. Ouvintes, estamos direto da igreja Pentecostal Deus de Amor, aqui no Pompeia, aqui mesmo em Curitiba, cidade do Pinheirinho. A igreja, ouvinte, o povo está contando a bênção nessa campanha da prosperidade, uma carta para Deus. Qual é a bênção que o irmão recebeu dentro dessa campanha aqui na igreja Deus de Amor? Conta a sua bênção. Meu nome é Pedro. Eu fui revelado que eu ia ter uma surpresa no banco, era no fim da semana. E daí eu não fui no banco. Fiquei em casa, crendo na promessa, crendo na palavra, na revelação, mas eu fiquei em casa. Mas aí, como eu tinha uma perícia marcada, que na última perícia fui reprovado. Fui reprovado pelo médico e eles cortaram o benefício e eu entrei novamente com recurso no 2º dia, marquei outra perícia. E então eu digo, como tem de se prevenir, eu vou pegar o extrato dos antigos benefícios que eu recebia no Banco do Brasil. E então, sabendo que eu tinha sacado tudo, né, o último mês, não tinha nada. Então eu não fui no banco. Aí peguei, fui no banco, disse para minha esposa, vou lá no banco pegar extrato, para me levar junto o dia da perícia médica, para me apresentar para o médico comprovante de quantia que eu tinha já anterior recebido do benefício atrasado. Aí, chego lá, tiro o extrato, já vi assim, ó, saldo 549 e 1 centavo. Aí eu disse, é benção de Deus, ó. Aí a benção de Deus, já lembrei da revelação de Deus, né? Que estava sendo cumprida naquela hora. E realmente tirei o extrato, digo, agora eu vou sacar os R$549. Saquei os R$549 e ali já glorifiquei o nome do Senhor. Liguei para minha esposa e falei para ela, cumpriu a revelação que eu fui revelado na semana passada. Já está aqui a benção na minha mão. Recebi R$549, já está aqui no meu bolso. Tudo isso é a benção. A palavra de Deus, ela cumpre, e a revelação de Deus, ela é uma profecia, e eu tenho certeza que todos que estão aqui creem nessa promessa e confiam no Senhor Jesus, que tudo o que realmente Deus revelar, Ele cumpre na nossa vida. Amém, Jesus. Mas recebeu a bênção, campanha da prosperidade. Deus deu a prosperidade, né, irmão? Na campanha da prosperidade. Isso aí já é a segunda bênção que eu estou recebendo. Deus abençoe, irmão. Amém, Jesus. Aí, ouvinte, é a segunda bênção. O irmão já recebeu bênçãos grandes, anteriores nessas campanhas. Bate as palmas bem forte para Deus. Graças a Deus. Ouvintes, estamos na campanha do meus projetos, minha família na mão de Deus, nesta noite, a sexta-feira da campanha do projeto, minha família na mão de Deus, e agora também, no mês de julho, o propósito com Deus, Deus honra a minha fé. Quem crê que Deus honra a tua fé, fala amém. O Deus pedido. Qual é a bênção que a irmã recebeu dentro dessa campanha? Conta a bênção. A bênção que eu recebi foi para o meu filho Samuel, né? O irmão tinha revelado, né, que Deus ia abrir a porta para ele numa empresa. E essa empresa é perto da minha casa, né?
E ele entrou, ele nunca tinha trabalhado assim, né, irmão, registrado, porque ele estava esperando passar a fase do quartel, né? E ali Deus abriu essa porta para ele. Nessa fábrica, é uma fábrica de cortina, né? E ali ele entrou ganhando um salário mínimo, né? Até a minha filha mais nova ficou brava comigo, porque ele tem estudo, né? E vai se formar esse ano. E daí, agora essa semana que passou, né? Antes dos feriados, ele estava muito preocupado, porque vai passar a experiência agora dia 5, né? E eu fazendo a campanha aqui, pedindo para o Senhor que o Senhor segurasse ele lá, né, nessa empresa. E daí, irmão, ele chegando lá na empresa para trabalhar, o patrão dele lá, o rapaz que é encarregado, pediu a carteira para ele levar segunda-feira, que o salário dele foi para R$980. E ele chegou em casa muito contente, muito feliz, né? E eu falei assim, você acha que eu não estou orando lá na igreja? Eles não podem vir porque ele estuda, né, à noite. E eu estou orando e pedindo ao Senhor que, né, que ele fique lá nessa empresa, porque foi o primeiro trabalho dele, né? E muitas outras bênçãos o Senhor tem prometido na vida dele, porque ele foi um filho assim, irmão, que nunca me deu dor de cabeça e nunca me deu trabalho. Então o Senhor está honrando ele, né? Tudo aquilo que o Senhor falou que vai fazer na vida dele, o Senhor está fazendo, né? Então, essa é a minha bênção. E dia 5, quando ele receber, né, irmão, eu vou trazer meu voto aqui, que eu prometi para o Senhor, que o Senhor segurasse ele lá nessa empresa, eu ia trazer o voto, né? Então, do salário dele de 500 e pouco, foi para 980, irmão. E o encarregado dele, ele mexe com uma máquina lá, né, irmão? E foi bastante elogiado na firma, né? Ele é um piá muito sossegado, não bebe, não fuma. E eu creio que o Senhor vai fazer a obra lá naquela empresa, né, irmão? Essa é a minha... Deus vai dar mais promoção para ele lá, irmã. Pode falar para ele que vai receber mais, para ele continuar firme lá, em nome de Jesus. Como é que é o nome dele? Samuel. E o nome da irmã? É Roseli. Deus abençoe a irmã. De 500 foi para 900, agora vai para 1.600, para 2.000. Quem crê? Levanta a mão. Deus tem promessa, 2.000 promessas. Bate as palmas bem forte para Deus. Graças a Deus. Ouvintes, estamos direto da Igreja Pentecostal Deus e Amor, aqui no Centenário, nesta segunda-feira, dentro da campanha do meus projetos, Minha Família na Mão de Deus. O nome da irmã e a bênção que a irmã recebeu para a irmã e para a família da irmã. Conta a bênção. Meu nome é Rosana, e as bênçãos que eu recebi é que o meu filho tinha, o traficante deu 5 dias de vida, porque senão eles iam matar ele. Eu não estava trabalhando no momento e fazendo a campanha lá na sede no meio-dia, Jesus deu a vitória. Em 5 dias a gente conseguiu arrumar o dinheiro e Deus deu o livramento para o meu filho. A outra bênção que eu tenho para contar é que eu tinha uma dívida no Banco Bradesco e surgiu uma vaga de emprego para mim. E eu tinha que abrir a conta no Banco Bradesco. Eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer? O primeiro salário que eu receber vai ser para pagar a dívida. Eu falei, eu vou lá fazer um acordo. E fui lá no banco. Cheguei lá, eu falei, eu vim acertar a dívida, porque eu preciso abrir uma conta salário, eu tenho uma dívida com vocês. Daí o moço foi ver. Muito pelo contrário, a senhora tem dinheiro para receber, a senhora já quitou essa dívida e a senhora tem 1.700 na conta. Veja a obra que Deus faz na vida do ser humano. Tem mais uma bênção que eu quero contar, só que essa faz anos que eu recebi, era no tempo que eu nem conhecia a palavra de Deus. Eu senti uma dor de garganta muito forte. Eu ia em vários médicos, especialistas, gastei muito dinheiro, mas os médicos não conseguiam descobrir. E eu indo na igrejinha lá no Rio Verde, eu era católica naquele tempo, o presbítero, eu me lembro como se fosse hoje, há 17 anos atrás. Aqui tem uma pessoa, que o nome dessa pessoa está enterrada lá no cemitério. E eu senti que o meu coração começou a disparar. Eu falei, meu Deus, é eu. Eu levantei a mão,
realmente era eu. Daí eu fui lá na frente, ele falou, a irmã quer saber do que aquela pessoa morreu? Seria para a irmã morrer com a mesma doença. Eu levantei a mão, o irmão disse, era para a irmã morrer com um câncer na garganta. E daquele dia em diante, eu nunca mais senti dor de garganta. Veja o plano que Deus tem na minha vida, desde aquele tempo. Então precisou acontecer isso com meu filho, para me ver que na nossa vida é só Deus. Porque eu era bêbada, era macumbeira. Se o pai de santo falasse, vai lá no cemitério, desenterra um defunto, toma o sangue, eu fazia isso. Por quê? Porque eu estava cega pelo demônio. Agora, graças a Deus, Deus me libertou da bebida e das drogas, porque até droga eu estava usando. Como Deus é misericordioso, eu quero que os irmãos orem por mim, porque na verdade eu sou nova convertida e eu vou vencer o demônio. Ele querendo ou não, eu vou ser uma serva de Deus em nome de Jesus. A irmã vai ser obreira da igreja, né, irmã? Nome de Jesus, vai pregar a palavra. E a irmã também contou benção aí da casa própria, né, irmã? Casa própria e também mais vitória lá, né, irmã, do trabalho também, né? Deus preparou um emprego para a irmã. E a casa própria, eu estava, meu Deus, o que eu faço? Meu nome estava sujo. Aí eu indo na igrejinha ali da Trindade, eu levei o papel da Coab e falei, irmão, saiu a inscrição da casa própria, mas eu tô com um problema, né? Eu tô com o nome no SPC. Daí o irmão falou assim, a irmã pode crer que a irmã vai se surpreender e vai ter uma surpresa. Quando eu cheguei lá na Coab, eles falaram, não tem importância ter o nome sujo. A casa é minha, com certeza, até final de julho eu vou me mudar para a honra e glória do Senhor Jesus. Recebeu bastante bênção essas campanhas nas igrejas de Deus e Amor, né? Bate as palmas bem forte para Deus. Graças a Deus. Ouvintes, estamos na campanha nessa noite, libertação total pelo sangue de Jesus, aqui na igreja de Deus e Amor do Vila Verde. Qual a bênção que recebeu dentro dessa campanha? Conta a sua bênção. Eu quero contar essa bênção que, na realidade, eu recebi através da campanha feita pelo senhor mesmo, o pastor Geraldo, na quarta-feira à tarde. Foi do projeto, né? Isto, o irmão falou que aqui tinha uma pessoa que Deus estaria abrindo a porta de emprego. E, inclusive, há poucos dias atrás, eu falei para o meu irmão, hoje eu vou atrás de trabalho, mas Deus tocou no meu coração, não vá que ainda não é hora, eu não fui. Aí, quando eu vim na tarde da benção, Deus usou o pastor falou comigo. Aí, quando foi no outro dia, eu estava na minha casa, dormindo, o rapaz que mora junto com a gente chegou com o endereço de uma empresa chamada Ruder Segurança, que eu trabalho no campo da segurança, e falou, é para você ligar para essa pessoa quer falar contigo. Aí eu liguei para lá, no mesmo dia ele já falou, então você vem daqui a hoje ainda. Eu liguei, inclusive o menino entregou para mim o recado, era 8 horas, eu ainda continuei dormindo e fui tomar providências a partir do meio-dia. E ao meio-dia eu liguei para lá, o moço falou para mim fazer a ficha, fui lá fazer a ficha, fiz a ficha naquele dia. Quando foi no próximo dia, às 9 horas da manhã, ele já me chamou para fazer a entrevista e já na outra semana eu já estava empregado. E hoje, no 7º dia do mês que vem, já vai fazer 90 dias que Deus tem me abençoado essa bênção. Vamos ver a campanha do projeto e Deus revelou e abriu a porta de emprego na área de segurança. O irmão está contente, está trabalhando nessa área, né, irmão? Amém, graças a Deus. Somente devo a Deus louvor, honra e glórias. Amém? Deus abençoe. Aí está a bênção que o irmão recebeu nessa campanha aqui na igreja, né, irmãos? Deus. Mais uma pessoa para contar a bênção, ouvinte, aqui na igreja de Deus e Amor, nesta segunda-feira, na igreja de Deus e Amor, aqui do Vila Verde. Qual a bênção que o irmão recebeu nessas campanhas aqui na igreja de Deus e Amor? Conta a sua bênção. Oi, meu nome é Douglas. Semana passada eu estive aqui, fiz um pedido de oração para o meu primo que tinha levado um tiro na nuca, um no peito e 2 na barriga. Daí hoje recebi a notícia que ele estava bem, estava andando já, falando normal. O médico falou que ele ia ficar cego, paralítico ou mudo. Daí hoje eu recebi a notícia que ele estava todo cegado, a mesma coisa que não tivesse acontecido nada. O irmão veio semana passada, trouxe pedido de oração. Ele tinha levado aí 2, 3 tiros, pela medicina ele ia ficar mudo, né? Ficar surdo, não ia andar, essa é uma pessoa paralítico. E o irmão veio aqui, pediu oração, agora está falando, está andando, está curado, né, irmão? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus deu a bênção. Deu a bênção. Deus abençoe, irmão. Amém. Aí está a bênção, tá, irmão? Deus está operando aqui na igreja, Deus amou do Vila Verde, ouvinte.
O jovem trouxe o nome de um amigo. Esse amigo, pela medicina, não ia andar, ia ficar paralítico, mudo, surdo, e Jesus fez milagre, já está em casa, já está curado. Bate as palmas bem forte para Deus. Graças a Deus. Ouvintes, estamos direto da Igreja Deus e Amor nessa quinta-feira, na campanha do meus projetos, Minha Família na Mão de Deus. Qual é o nome da irmã? Qual é a bênção que a irmã recebeu na campanha? Eu fiz 3 ultrassom, daí o médico falou que tinha que tirar útero, que eu tinha mioma, tinha cisto, daí tinha que arrancar, tinha que operar, daí eu fui revelado na Igreja Pentecostal Deus e Amor ali do Faxinal, e daí o Senhor Jesus falou se eu cresce, eu receberia a benção. E daí eu creio, fiquei crendo que o Senhor Jesus ia me curar, e foi dia 12, agora de abril, eu fiz de novo, novamente ultrassom, e daí agora não deu mais nada, tá tudo liberto, cara, para a glória do Senhor. A irmã tinha essas enfermidades comprovadas pelos laudos médicos. A irmã fazendo campanha nas igrejas de Deus e Amor, Deus usando os seus vasos, seus servos, suas servas, entregou a revelação, a irmã foi curada. A irmã foi fazer um novo exame e não deu mais nada. Há quanto tempo que a irmã já sofria dessas enfermidades? Há 2 anos. Há 2 anos. Daí depois da revelação, a irmã fez o exame e nos laudos médicos não deu nada, né, irmã? Agora eu fiz o exame, o médico falou assim, tá tudo bem com a senhora. Não tem mais nada, tudo normal. A igreja da glória a Deus. Deus abençoe a irmã. Bate as palmas bem forte para Deus. Graças a Deus. Estamos no momento do quadro do Quanta Bênção, direto da Igreja Pentecostal Deus e Amor, aqui no Umbará, nesta sexta-feira. Qual é a bênção que a irmã recebeu? Conta a sua bênção. A bênção que eu recebi, irmã, não fui eu que recebi, foi o meu filho. Irmã, a gente está buscando, orando. E no começo da campanha do irmão aqui, o meu filho tinha, o sonho dele era fazer a carteira de habilitação, irmão. Daí ele trabalhava e Deus preparou o horário para ele fazer a carteira à noite. E o irmão sempre vinha revelando na sexta-feira que Deus estava indo lá. Então ele chegava aqui, às vezes quase na hora do irmão ir embora, na hora do amém. Mas ele chegava, falei para ele, chega lá receber a bênção, que eu creio que Deus vai preparado você fazer a carteira e passar. Aí ele começou a vir, chegava aqui quase 8h30, o irmão sempre, às vezes, ele não estava aqui, o irmão revelava que tinha uma pessoa ali que estava buscando ali, uma pessoa da família, fazendo a carteira, que Deus estava indo lá e já estava ungindo lá, que a pessoa ia passar. Para a honra e glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmão. Aí, um dia eu fui lá no sítio, na casa da minha mãe, e nós estávamos conversando sobre esse negócio de habilitação, porque o irmão sabe que não é fácil para as pessoas fazerem. Tem muitas das pessoas, ele estava falando para mim essa semana, que 5 que estavam fazendo a autoescola com ele lá, 3 reprovou. E agora, terça-feira, ele foi lá pegar o resultado para a honra e glória do Senhor Salvador Jesus Cristo, irmão. Ele passou na carteira habilitação de moto e carro. É esse o testemunho. Sexta-feira, ele falou que vai trazer a carteira para mostrar aqui como Deus que a gente serve não é um Deus morto, é o Deus vivo. Mas a gente tem que ter fé, irmão, porque muitas pessoas ali conversando comigo ali no sítio, que eu fui pregar ali naquela quarta-feira e estava falando que ele estava fazendo a carteira, e minha cunhada mesmo, o inimigo ponhando na cabeça dela que ele não ia passar, porque é difícil, que o meu irmão faz 2 anos que estava fazendo e reprovou 3 vezes. Falei para ela, eu creio que Deus é o Deus vivo que ele está servindo, e ele está fazendo essa campanha, e eu creio que Deus já preparou que ele vai passar. Para a honra e glória do Senhor Salvador Jesus Cristo, sexta-feira ele vai estar aqui contando a vitória que ele passou e está com a carteira semana que vem na mão. Essa é a minha bênção que eu tenho para contar. É só entrar na campanha, né, irmã? Deus dá todas as vitórias. Aquilo que é impossível, Deus faz o possível acontecer. Confirma o nome dele. É João Luiz da Cruz. Sexta-feira ele vai trazer a carteira e vai contar a vitória que ele recebeu na campanha do projeto. E vai trazer o voto para o irmão também. Deus abençoa. Aí tá, irmãos, a carteira de habilitação já chegou para ele. Ele vai trazer o voto também para cumprir aqui na igreja. Bate as palmas bem forte para Deus. Qual é o nome da irmã? Qual é a bênção que a irmã recebeu aqui na igreja Deus e Amor, no Plantacar, nessas campanhas realizadas? Conta a sua bênção. É Francisca Damasio dos Santos. Só que não foi aqui na igreja, foi na casa do meu genro ali, o Rogério, né? Então tem a minha filha Sandra Mara, que ela estava esperando aquela menininha ali, de blusa rosa ali, a Júlia, e ela estava nos últimos meses de ter ela, né? E só que daí ela sentia muita dor, não tinha jeito como ela parar, né? Nem sentada, nem deitada, então estava numa situação que era só Deus mesmo. E ela ia no médico e voltava e não resolvia. Daí eu disse para ela, eu vou ligar lá para a irmã Isenita e vou pedir para ela orar por você, né? Daí ela disse, eu disse, você crê? Ela disse, creio. Daí eu liguei para a irmã Zenita disse, meu cunhado, o irmão Geraldo está aqui. Então eu vou passar para ele o telefone
telefone, ele vai orar por ela pelo telefone e ela vai ser curada. E daí a irmã Zenita passou o telefone para o irmão Geraldo e o irmão orou por ela. Daquele dia em diante ela não precisou mais voltar no médico e ficou curada. Em nome de Jesus. Aí ontem eu ainda estava comentando com ela, né? As mães, eu não me lembro, que faz tempinho. A menina já está o quê? Com 3 aninhos, parece, uma coisa assim. Daí ela disse, mãe, não estou lembrada. Eu digo, eu estou lembrada como fosse hoje. Daí eu disse para ela, eu vou contar esse testemunho lá. Daí disse, mãe, pode contar. Ela não veio hoje, que está meio estressada com o serviço lá e não veio, né? Até deixei o nome dela ali na oração para Deus abrir o caminho para ela vir para os caminhos de novo de Deus, porque ela está desviada, né? Então eu creio que ela vai voltar de novo. Em nome de Jesus. Deus deu a cura por oração por telefone, e ela está desviada, vai voltar e a criança está curada. Bate as palmas bem forte para Deus. Graças a Deus. Estamos direto da igreja Pentecostal Deus e Amor aqui do Tarumã nesse domingo, na campanha do Meus Projetos, Minha Família na Mão de Deus. Qual é a bênção que mais recebeu aqui na igreja Deus e Amor nessas campanhas? Conta a bênção, irmã. A minha bênção, irmão, é que eu fui da entrada no meu licença maternidade, aí eu cheguei lá no INSS, daí o rapaz falou assim que olhou na minha carteira, não tinha tinha que ter 10 meses de colaboração. Aí daí ele falou bem assim, daí eu não tenho, sabe? Aí ele pegou e falou bem assim, mas eu vou te dar o papel, mas acho que você não vai conseguir. Daí eu vim no domingo aqui, falei pro irmão orar, daí o irmão orou por mim e falou que domingo era para mim contar a bênção. Daí peguei e fui lá na segunda-feira, daí cheguei lá, fiquei esperando lá, daí me chamaram. Demorou, achei que eu não ia conseguir. Daí me chamaram, daí a mulher lá mexeu nos papéis, olhou lá, daí demorou um pouquinho, ela bem assim, você passou, você vai começar a receber. Daí a irmã foi lá no INSS, eles falaram para a irmã que a irmã não tinha direito, deram uma folha, falaram, você não vai ter direito, porque você não contribuiu os 10 meses. A irmã veio aqui, trouxe a carta do INSS, foi orado e foi determinada a vitória. A irmã foi lá e Deus deu a bênção e aprovou a irmã lá. Deu, daí agora estou esperando chegar a carta, diz que daqui 20 dias ia chegar a carta para mim, tá para chegar a carta agora. Daí eu vou começar a receber daí 4 meses. Deus deu a bênção. Deus deu a bênção na campanha dos meus projetos. Deus abençoe, irmã. Mas recebeu a vitória na campanha do projeto. Mais uma irmã para contar a bênção. Qual é o nome da irmã? Qual é a bênção que a irmã recebeu e da família? Conta a bênção. Meu nome é Ângela. E eu recebi a bênção da minha casa também, a própria agora. Eu tinha casa, mas estava comida de bicho, né? Então eu fui revelado nessa campanha que Deus ia me proceder a o material, né? E graças a Deus, fiz a minha casa, tudo em pé a minha casa. Deus nessa campanha, deu a vitória. A irmã pediu a bênção da casa própria, uma casa nova, e Jesus deu a casa. Está de pé já a casa, né, irmã? Eu fui revelada aqui, irmão, na campanha. Fui revelada, quando foi 2 dias, já veio os material. Já está tudo em pé. Depois que a irmã foi revelada, 2 dias já veio os material, tudo certinho, mas já construiu. Já construí. E mais uma benção que meu filho, eu estava orando para Deus me dar estante, que eu dei tudo, as coisas dentro de casa, né? Eu estava orando para Deus me tocar na alguma fia, né, para me dar estante. Deus tocou no meu filho, me deu estante também, que eu estava orando para Deus, né? Até eu fui revelada também das coisas dentro de casa, né? Que Deus ia me dar tudo. E agora, esse dia eu fui revelada, que também Deus vai me dar o resto do material. Deus deu a vitória. Deu a vitória. E ganhei a estante. Deus abençoe, irmã. Ganhou casa, ganhou móvel, né, irmã? Todas as vitórias. Bate as palmas mais forte para Deus. Deus abençoe. Graças a Deus. Mais uma irmã para contar a bênção recebida. O nome da irmã e a bênção que a irmã recebeu. Conta a bênção. Meu nome é Marta. É que eu vim na campanha de terça-feira e minha filha estava com muita dificuldade na escola para aprender a ler, e a professora sempre falava que ela estava com dificuldade, eu vim na igreja e Deus falou que estava dando a bênção na escolaridade de criança, que eu estava pedindo para Deus abençoar que ela aprendesse a ler, aprendesse mais na escola, e ela falou que a professora está admirada, que ela aprendeu assim bastante já, e a professora, esse dia eu fui pegar no colégio, a professora mesmo falou que ela está bem assim adiantada nos estudos, assim, de uma hora para outra, ela aprendeu a ler e está bem no colégio. Daí essa é a bênção que eu tenho para contar, que Deus deu a vitória na escolaridade da minha filha. Deus abençoe. Amém. Deus deu a vitória na escolaridade, foi revelado e Deus deu a bênção.
Mais um servo de Deus para contar a bênção. Ouvintes, estamos com o diácono João Alves, aqui da Igreja de Deus Amor no SIC, nessa tarde vai contar a bênção recebida. Paz do Senhor, diácono, pode contar a bênção. A bênção que eu quero contar, na terça-feira passada, eu fui revelado que de um acidente de morte. E hoje está completando 8 dias. E aconteceu sábado, quando ia a missão à ceia, aqui na entrada do Vila Verde, um carro me fechou e eu fui para o lado no valeta, uns 3 metros, e ficou o carro pendurado, totalmente pendurado. Aí abriu a porta, olhei para baixo lá, saí pela porta do passageiro. O livramento foi muito grande de morte, que as pessoas que chegavam aí, o que está seguro esse carro? Não tem o que segure. Digo, as mãos do Senhor Jesus que está segurando o meu carro aí para não tombar diretamente. Porque se eu caio naquela valeta, abriu a porta, eu ia cair em cima das pedras. Tanto a queda como se o carro cair por cima, era morte total, né, irmãos? E também a minha esposa tinha sonhado, depois da revelação, no sábado mesmo, ela sonhou que ela estava indo para reconhecer o meu corpo no ML. Então vejo que foi um milagre muito grande, um livramento de morte. Louvado seja Deus. Esse é o meu testemunho. Irmão, veio terça passada, ouvinte, o diácono João Alves está contando que veio terça passada, Deus revelou que está dando um livramento para ele muito grande de morte, em um acidente que ele ia ter. Deus falou que ele ia ver o livramento. No sábado o irmão sai para administrar a ceia, e o irmão teve esse acidente, e esse carro ficou, né, irmão, segurado pela mão de Deus lá nessa barranceira, nesse buraco. O irmão foi fechado por outro carro, tirou, e Deus segurou o carro, e o carro não caiu lá embaixo. Se caísse, o irmão ia morrer, ou ia pegar fogo, porque o carro do irmão é a gás. E a esposa do irmão teve um sonho no sábado que ia reconhecer o corpo do irmão no ML. É isso que o irmão contou para os ouvintes, né, irmão? É verdade. Deus abençoe, irmão. Amém. Quem ouviu o tamanho do livramento de Deus? Grande é o livramento, irmãos. Ouvintes, estamos na igreja pentecostal Deus e Amor, aqui no Santa Helena, aqui mesmo fazendinha, nessa noite da terça-feira, campanha do meu projeto Minha Família na Mão de Deus. O nome da irmã e a bênção que a irmã recebeu? Letícia, eu tenho recebido muitas bênçãos de Deus, né? Mas eu fiz um exame de tomografia porque eu estava sentindo uma dor muito forte no meu estômago e na tomografia não constou nada. E eu sentia muita dor, eu falei, meu Deus, não é possível. E a dor acalmou, né? Mas eu ainda continuava sentindo dor. Há uns dias atrás, a dor aumentou de tal forma, sem mais e sem menos, assim, travou as minhas pernas, eu não conseguia nem andar por causa do meu estômago. E eu não sabia. Eu fui comer, passei mais mal ainda, e queria vomitar tudo, e passando mal. Eu falei, coloquei a minha mão no estômago, eu falei, Senhor, que o Senhor venha curar, né, entrar com providências, fazer alguma coisa, porque eu já fiz exame, não consta nada, e como que eu estou tendo essa enfermidade, sendo não vem de ti, então que o Senhor venha repreender. E eu fui para casa à noite, não consegui dormir nada, me mal, passando mal, tomei remédio, não adiantava, fui trabalhar mal no outro dia, sem conseguir comer, vim para a igreja na terça-feira, o irmão me revelou que era um câncer, o início de um câncer maligno que estava no estômago e que eu estava sendo liberta. A partir daí, não senti mais nada e estou aqui agora contando a bênção para aumentar a fé dos irmãos. Depois da revelação, sumiu a dor, né, irmã? Não tem nada mais, né, irmã? Quem está ouvindo, fala amém, eu conto a bênção. Por isso que é bom estar na casa de Deus. Deus abençoe, irmã. Bate as palmas bem forte para Deus. Graças a Deus. Ouvintes, estamos direto da igreja pentecostal Deus e Amor, aqui nessa noite, do Pompeia, aqui mesmo, Pinheirinho, cidade de Curitiba, no encerramento da campanha, Uma Carta para Deus e a Prosperidade. Quarta-feira que vem inicia a campanha do projeto Minha Família na Mão de Deus. Qual é a bênção que a irmã recebeu dentro dessa campanha? Conta a sua bênção. A minha bênção é que surgiu uma coceira na minha perna, primeiro em uma e depois passou para outra, mas era localizado. Aí coçava muito e ficou uma pele ressecada como pele de sapo. E aquilo foi aumentando, foi aumentando. De vez em quando já começou a surgir em outros lugares do corpo. E teve uma quarta-feira, acho que uns 20 dias atrás, um mês talvez, eu pedi para o pastor Geraldo orar para mim e sumiu completamente, não está coçando mais, não tem nem marca. Eu não contei antes porque tinha secado, mas ficou as marcas. E agora sumiram, não tem nem vestígio mais da doença.
E já fazia tempo que a irmã tinha essa enfermidade. Jesus libertou a irmã, né, irmã? Através de uma oração aqui na campanha. Exato. Acredito eu que já fazia uns quase 2 anos. Ela começou pequena e foi se expandindo, né? E uma oração bastou para que eu ficasse totalmente curada. Meu nome é Silvia, eu moro na Francisco Vercheski, 234, aqui na Pompeia. Deus abençoe, irmã. Amém. Aí está a bênção, prosperidade da saúde. O nome da irmã e a bênção que a irmã recebeu nessa campanha. Conta a sua bênção. O meu nome é Angeline. A bênção que eu tenho para contar é uma bênção que eu recebi e uma que a minha irmã recebeu. A bênção que eu recebi faz mais ou menos semana passada. Eu tive aqui na igreja, na campanha dos meus projetos, e assim, o pastor passou uma revelação que tinha uma irmã que sentia muita dor no abdômen, que corria pelas costas. E eu levantei a minha mão porque realmente eu estava sentindo esses sintomas fazia uns 15 dias. E eu tinha passado por consulta com o médico me pediu vários exames, ecografia, exame de sangue, ressonância magnética. E daí ele falou assim, ó, a gente já te medicou e essa dor não sumiu, a gente tem que ver e investigar o que é isso. E na revelação o pastor falou que essa dor que eu estava sentindo era um câncer. E daí, assim, a partir do momento que eu recebi essa revelação, essa dor, eu voltei para o banco, eu já não sentia mais nada. E, assim, eu passei por consulta, peguei o resultado dos exames, levei para o médico semana passada, e o médico falou, realmente você não tem nada, não consta nada, está tudo bem com você. Deus operou um milagre. Realmente Deus operou um milagre. E, assim, a bênção que eu tenho para contar da minha irmã é, assim, o pastor também passou uma revelação, né, que tinha uma irmã, que a irmã dela tinha muita vontade de ter um filho, só que não podia. E realmente a minha irmã é casada há 5 anos, desejava muito ter filhos, só que assim, ela já tinha passado pela medicina do homem e o médico falou que ela não poderia ter. Né? E ela teve um aborto ano passado, e assim, ela estava entrando até em depressão, ela estava muito triste, e assim, passou essa revelação que Deus ia operar o milagre e ia dar esse filho para ela. Né? E daí eu recebi essa revelação, agradeci a Deus, cheguei em casa e liguei para ela, né? Contei que o pastor tinha revelado, e ela falou, eu falei, eu creio que no tempo de Deus você vai receber a tua bênção. E assim, pastor, ela me ligou domingo, que ela tá grávida, tá gestante, e o médico falou que tá tudo bem com o bebê. Realmente um milagre de Deus, porque pela medicina ela não teria condições. E Deus deu a bênção. Deus deu a bênção. Glória a Deus. Há mais de 5 anos ela não podia ter filho, a irmã foi revelada pela sua irmã e a irmã ligou para ela. Agora domingo ela já avisou que ela está grávida, ela está esperando a criança. Quem crê no poder da revelação? Deus abençoe a irmã, tá, irmã? Amém, pastor. Eu agradeço a Deus pelas bênçãos que eu tenho recebido nessa campanha, que tenho sido muitas. Deus abençoe. Amém. Uma curada de enfermidade de câncer, a irmã dela também não podia ter filho, Jesus revelou, já deu a criança, né, irmão? A criança já vai nascer dentro de dia mais, o irmão vai ver a criança aqui na igreja. Quem crê no poder de Deus? Bate as palmas bem forte para Deus. Graças a Deus. Ouvintes, estamos direto da igreja Pentecostal Deus e Amor, aqui nesta sexta-feira, direto a Umbará, aqui mesmo no Pinheirinho, na cidade de Curitiba. Qual é a benção que a mãe recebeu na campanha do projeto? Conta a benção. Eu recebi uma benção para minha sobrinha, né? Ela queria passar no Detran, fez 3 provas, reprovou as 3. Daí eu cheguei aqui, peguei um voto e falei com o irmão, né? Que eu ia fazer esse voto para minha sobrinha, para ela passar e para ela pagar o voto, né? Aí o irmão falou assim, pode falar para ela que ela já passou. E hoje, daí sexta, ela falou que ia vir junto comigo aqui. Sexta passada, ela veio, ela e a mãe dela, com as crianças, debaixo de chuva. Aí, de noite, eu fui levar ela depois do culto, né? Aí, hoje, foi a prova dela. 10 horas da manhã, ela estava desesperada, ligando para mim no meu celular, mas meu celular não estava pegando, né? Mas ela conseguiu falar comigo que ela passou na primeira, lá no Detran, que no começo, quando ela chegava, ela tremia tanto, dava ânsia de vômito, tudo, e ela não conseguia passar, ficava muito nervosa. Mas depois que ela veio aqui, o pastor orou para ela, falou que ia orar, que eu dei um nome aqui para o pastor orar para ela, que ela ia passar, e ela passou. Ela ficou muito confiante de eu falar que a minha neta, né, fez a campanha aqui e reprovou também, e daí o irmão falou que ela reprovou, mas ia passar. E a minha neta passou, né, que ela contou a benção, mostrou a carteira, né? Então, a minha sobrinha e a mãe dela ficou muito contente, muito confiante, e agora ela vai vir aqui para pagar o outro voto, né, que ela fez aquele dia aqui, e ela recebeu a benção. Essa benção que eu recebi das mãos do Senhor para minha sobrinha, né? A sobrinha da irmã veio e foi orado, foi determinado que ela
Senhor já estava dando a benção, ela já tinha passado. Deus falou que ela já tinha passado. Ela foi lá e foi aprovada por Deus, né, irmã? Já passou hoje nas 10 da manhã e a benção está chegando. Já chegou a benção, né? Então eu agradeço, né, a oportunidade e as formas para Jesus. Deus abençoe, irmã. Está a benção, ouvinte. A pessoa vem na igreja, é orada e determinada, e a pessoa é abençoada por Deus. Mais uma irmã para contar a benção. O nome da irmã e a benção que ela recebeu. Conta a benção. Meu nome é Hilda, moro ali na rua Albino Nicheli. A benção que eu tenho para contar, irmão, é a benção que minha nora recebeu para a mãe dela. Nos primeiros dias que o irmão estava fazendo a campanha, eu pedi para o irmão orar por ela, que ela estava com leucemia no sangue. E graças a Deus, irmão, ela está curada já. Caiu todo o cabelo dela, porque ela teve que fazer aqueles exames, né? Mas ela ia ter que fazer o transplante da medula, e graças a Deus não precisou ela fazer, e ela já está curada. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Ela não é daqui do nosso ministério, ela é da Igreja de Congregação, mas eu creio que o Senhor cura, né? Não importa aonde, né? Mas o Senhor cura por completo. E graças a Deus, irmã, ela está curada. E sexta-feira passada, o irmão revelou também que que tinha feito uma obra de macumbaria, que eu tinha muita coceira na minha cabeça. A partir daquele momento, irmão, nunca mais coçou a minha cabeça. Graças a Deus, eu fui curada. Para a honra e glória do Senhor Jesus. No começo da campanha, Deus revelou, né, irmã? Foi orado, a pessoa está curada lá da família, uma enfermidade incurável pelos médicos. A irmã foi revelada de obra macumba e Jesus libertou a irmã de uma enfermidade maligna, né, irmã? Graças a Deus, tudo liberto, irmão. E essa pessoa da família fazia tempo que estava doente, estava em tratamento médico. Quanto tempo, irmã? Acho que depois que descobriram, acho que fazia uns 2 meses que tinha descoberto que ela estava com leucemia, né? Porque ela emagreceu muito e o médico falava que era anemia. Anemia. Daí a anemia vira leucemia, né? Se não tratar. Mas ela estava bem magrinha já estava bem feia, já ficou internada uns par de vezes. Mas graças a Deus, foi bem no começo da campanha que eu pedi oração por ela e graças a Deus, ela é a mãe da minha nora. Ela fez exame e não deu nada mais. Ela fez exame e já está curada. Não precisou fazer o transplante. O médico falou, ó, só que o tratamento que você vai fazer não vai precisar. E graças a Deus, não precisou mesmo. Ela está bem curada já. Deus abençoe, irmã. Amém. Aí está as bênçãos, testemunho para agradecer a Deus. Bate as palmas bem forte para o Senhor. Graças a Deus. Ouvintes, estamos direto da igreja Pentecostal Deus e Amor, aqui no Centenário, nessa segunda-feira, campanha do meus projetos, Minha Família na Mão de Deus. Momento do quadro do Conta a Bênção. Qual o nome da irmã? Qual é a bênção que a irmã recebeu dentro dessa campanha? Conta a sua bênção. Meu nome é Claudineia, eu tenho depressão, só que daí eu comecei a vir na igreja aqui já faz algum tempinho, daí até algumas irmãs aqui presenciaram que eu tinha contado já que eu estava com depressão e tal, né? E daí só que a minha vontade, meu desejo desde os 18 anos é tirar a minha carteira, né? Mas só que o inimigo dizia que não, e daí eu fui revelada aqui na igreja que Deus estava dando a carteira na minha mão, sabe? A carteira de habilitação na minha mão. Daí eu peguei e comecei a fazer autoescola, tudo, né? E não conseguia passar no psicotécnico. Daí eu paguei 2 vezes lá, agora na 3ª vez, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, através das orações também dos irmãos, que eu creio que os irmãos oram constantemente. Eu passei para a honra e glória do nome do Senhor. E agora eu peço oração para os irmãos, que eu vou fazer agora a prova no Detran, prova teórica, quarta-feira, e eu tenho certeza que eu vou dar outro testemunho aqui, que eu passei também, porque para uma pessoa que tem depressão como eu, tenho certeza que brevemente eu contarei aqui que eu não tenho mais depressão. Isso tudo para a honra e glória do nome do Senhor. E tem outro testemunho para contar. Por causa da depressão, às vezes eu fico limitada de ir em alguns lugares, né? Então eu tinha dentista semana passada, daí eu cheguei lá, eu não conseguia ficar na cadeira do dentista de medo, e o inimigo falava na minha cabeça que eu ia morrer lá, porque dava calafrio, dava medo, mas não do dentista, medo do pânico mesmo, um pânico de morte mesmo. O inimigo dizia que eu ia morrer. Daí eu pedi para Deus que se Deus me desse uma chance, eu ia contar o testemunho na Igreja Deus e Amor, que correu tudo bem naquele dia, que era um tratamento de canal. Foi um sucesso. Hoje eu estou vindo de lá, estou quase terminando o canal, nunca mais tive pânico. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Eu agradeço o testemunho em nome do Senhor Jesus. Amém. A irmã já está liberta da depressão e a irmã também está tirando a bênção lá da carteira, tá, irmão? A irmã já está curada, tá, irmã? Em nome de Jesus, a irmã pode crer que a irmã já está liberta. E essa carteira, a irmã vai vir com ela aqui nas mãos e contar a bênção. Bate as palmas bem forte para Deus. Graças a Deus. Mais uma irmã para contar a bênção. O nome da irmã e a bênção que mais recebeu aqui na campanha dos projetos. Conta a bênção.
muitas bênçãos. O meu nome é Elizabeth. Aí, nessa campanha, né, eu fiz também lá no Moradias e venho às vezes aqui. E para a honra e glória do Senhor Jesus, terça-feira passada, o meu filho tinha um projeto para entregar e para ele concluir o curso de Direito, e é uma bancada com 3 professores, e você tem que mostrar o projeto e você falar tudo sobre aquele projeto. E ele estava muito nervoso e eu vim aqui pedir oração na segunda-feira mesmo. Na terça-feira ele foi aprovado praticamente com a nota máxima. E outra bênção também, o meu irmão fumava há mais de 30 anos, vamos pôr assim, 35 anos, e foi liberto para a honra e glória do Senhor Jesus. E um outro irmão também no vício da bebida, no vício do cigarro, eu não sei também se até é droga, né? Porque a gente não conhece e não sabe. E Deus já está trabalhando, ele já está indo também, né? Na igreja, e já está sendo... Eu creio que a vitória já é com certeza nossa, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. E eu agradeço, né, as orações e as bênçãos recebidas das mãos do Senhor e através, né, do irmão aqui, que é um servo de Deus, porque tudo que esse homem de Deus aqui fala, acontece, né? Então, eu creio que ele é amado do Senhor. Por isso que Deus honra, a gente vem e a resposta é com certeza. A irmã teve segunda, a irmã falou que o filho da irmã ia fazer essas provas, e foi determinada a bênção, ele foi lá e passou com nota máxima, e está aprovado por Deus em direitos lá, e a irmã tem recebido libertação para a família e vitória, né, irmã? Deus abençoe a irmã. Amém. Bate as palmas bem forte para Deus. Qual é a bênção que a irmã recebeu para a irmã e para a família na campanha do meus projetos, que na Igreja Deus e Amor? Conta a bênção. Meu nome é Elaine, a bênção que eu tenho para contar é que a semana retrasada eu nem ia poder vir aqui porque eu estava com visita na minha casa. Aí no fim deu para a gente vir. Aí que o irmão pegou e revelou assim que Deus estava dando livramento a uma pessoa que trabalhava à noite, que chegava fora de hora, muito tarde. Aí nisso do sábado para o domingo, meu esposo estava chegando do serviço, coisa de metros, irmão, coisa de muito pouco assim mesmo. 2 rapazes de moto veio tirando para cima dele. Daí ele chegou em casa correndo, assim, graças a Deus não pegou nenhuma bala nele. Daí eu falei, você lembra da revelação que Deus usou o irmão para contar? Daí ele falou, eu lembro. E a gente só glorificamos o nome do Senhor Jesus. Não pegou uma bala, coisinha perto, eles estavam perto dele, ele estava de moto. Mas eu sei que o Senhor Jesus estava com meu esposo. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. A irmã foi revelado que uma pessoa da família recebeu livramento de morte, que chegava fora de horário, né, irmã, do trabalho. E o esposo da irmã chegando em casa, perto da casa, 2 pessoas na moto, baleou ele e nenhuma bala acertou, né, irmã? Bate as palmas bem forte para Deus. Aí está o livramento. Quem crê que é livramento, fala amém. Estamos na campanha do meus projetos, minha família na mão de Deus nessa noite. Qual é a bênção que a irmã recebeu aqui na Igreja de Deus e Amor na campanha do projeto, quinta-feira à noite? Conta a sua bênção, a sua vitória. Pastora, a bênção que eu quero contar é que eu tinha colocado no meu projeto que eu queria fazer um curso. Quando iniciou o ano, eu queria fazer esse curso, só que eu não estava com condições, porque o curso é mais de R$ 2.500, né? E é um curso de aperfeiçoamento para mim poder crescer no meu trabalho. E no primeiro dia da campanha deste ano, o pastor entregou aquele formulário que tinha todos os meses do ano e que era para a gente colocar a bênção ali que a gente queria. E eu coloquei, né, que no mês de julho eu queria ter a confirmação, né, para poder fazer esse curso. E entreguei na mão de Deus. Falei, ó, Deus, o Senhor sabe, né, no momento certo o Senhor vai preparar. Assim, pastor, o curso, assim, eu não precisei ir atrás. O curso veio até mim, sabe? Chegou lá no meu trabalho essa oportunidade de eu fazer o curso. E, assim, a minha supervisora falou para mim hoje que o meu curso, já estou inscrita no curso, o curso já dei data para começar e eu não vou precisar pagar nenhum centavo. No começo do ano, a irmã pegou aquela folha, que é de janeiro a dezembro, todos os projetos. A irmã escreveu no mês de julho que a irmã queria fazer esse curso. E no mês de julho, a irmã recebeu a oportunidade. E a supervisora já falou para a irmã que a irmã está escalada, não vai precisar pagar nada. E a irmã, depois desse curso, vai ganhar mais, vai ser promovida. Essa é a bênção que a irmã contou, né, irmã? Essa é a bênção que eu tenho contado, pastor. Assim, Deus tem me abençoado grandemente, assim, nessa campanha. Todos os meus projetos, todas as bênçãos que eu tenho pedido para Deus, Deus tem honrado mesmo. Tem se cumprido.
A mãe escreveu o mês e Deus respondeu o pedido até o mês, né, irmã? Dentro do mês. Dentro do mês, que nem o pastor falou no início do culto hoje, que o mês de julho é o mês da vitória, e tem sido mesmo, pastor, porque Deus tem dado muita vitória na minha vida. Deus abençoe a irmã. A irmã contou semana passada também, irmão, que ela tinha câncer, Deus curou ela. Ela também foi revelada de uma pessoa da família que não podia ter filho, a irmã dela já está grávida. Jesus curou lá, 5 anos não podia ter filhos. Bate as palmas bem forte para Deus. Então, ouvinte, o quanto a bênção. O nome do irmão e a bênção como recebeu dentro dessa campanha. Quanto a bênção para agradecer a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Uma bênção que eu vou contar. Eu já tinha pedido oração para o meu filho que nasceu com um problema e foi internado, e o médico falou que não ia aguentar, acabou falecendo. Depois de 10 minutos de estar morto, né? Aí Jesus ressuscitou, deu a vitória, trouxe o espírito da vida de novo nele. E ele depois que ele saiu do hospital, ele ficou com uma semana, ficou dando 5 convulsões por dia. Então aquilo já estava, quando nas últimas convulsões ele já ficava roxo, mas em nome de Jesus, Jesus não deixava que ele morresse ali. E oração, depois que eu pedi oração aqui para os irmãos, para a igreja, para o irmão, até agora não dá nenhuma convulsão mais, está curado, em nome de Jesus, está liberto de toda enfermidade. A criança estava no hospital, o irmão veio pedir oração, Deus, né, permitiu a criança morrer, ressuscitou, saiu curado, estava dando algumas convulsões, e foi pedido mais oração, agora não dá mais convulsão. A criança está boa, né, irmão? Está andando, está curado. Está curada. Depois que aí ela saiu do hospital, deu mais 3, 4 dias de convulsão. Aí foi pedida a oração de novo aqui. Foi orado para parar as convulsões. De 5 convulsões, agora não dá nenhuma mais. Em nome de Jesus, está curado. Deus abençoe, irmão. Amém. O nome da criança? É Alexandre, o nome da criança. Deus abençoe, irmão, tá? Deus abençoe também a criança lá, está curada. Graças a Deus. Ouvintes, estamos direto da igreja pentecostal Deus e Amor, aqui mesmo, no Umbará, aqui na cidade do Pinheirinho, aqui em Curitiba. A igreja Deus e Amor, fundador, missionário Davi Miranda, pastor atual, pastor Eronilda, e na noite de sexta-feira, o homem de Deus, pastor Geraldo. Agora o momento do quadro do Quanta Benção. Qual é a benção que a irmã recebeu na igreja Deus e Amor na campanha do projeto? Conta a sua benção. Meu nome é Deise, recebi a benção financeira, que o irmão disse que eu ia ter uma benção financeira, né? Eu tive que, no meu serviço, eu tive uma meta, né? Fazer uma recarga celular. Daí ela falou assim, a gente atingisse a meta, a gente ia ganhar uma premiação, né? Daí a gente pegou e ganhou a premiação. Pensei num valor assim, X que eu ia ganhar. Daí, um mês a gente atingiu a meta. No outro, ela achou que a gente não ia atingir a meta de recarga celular, né? Daí, naquele outro mês, no mês de maio, a gente atingiu também. Daí eu ganhei o dobro do valor que eu pensei. Deus deu a vitória. Amém. Deus entregou a bênção e prosperidade no trabalho da irmã, né, irmã? Deus abençoe, mas já trouxe uma contribuição para a igreja. Bate as palmas bem forte para Deus. Graças a Deus. Ouvintes, estamos direto da igreja pentecostal Deus e Amor, aqui mesmo, Planta Carla, aqui mesmo em Pinhais, nesta noite de sábado, campanha dos projetos. Igreja Deus e Amor, fundador, missionário Davi Miranda, pastor atual, pastor José, e nessa noite do sábado, pastor Geraldo. A igreja grita assim, ouvintes, venha receber a bênção de Deus aqui na igreja pentecostal Deus e Amor, na campanha dos projetos. Bate as palmas bem forte para Deus. Qual é o nome da irmã e qual é a bênção que ela recebeu na campanha dos meus projetos? Conta a bênção, irmã. Meu nome é Edna, eu recebi a benção muito maravilhosa de Deus, que eu fui promovida de cargo no meu serviço, porque lá o que eu fazia, eu achava que era muito difícil, e o Senhor me colocou mais alto, subiu eu de cargo e meu salário. E estou muito feliz com o Senhor. A irmã veio, pegou o projeto, escreveu, Deus revelou e a irmã foi promovida lá no trabalho. Foi promovida essa semana e vai ganhar mais, né, irmã? Tem uma bênção de prosperidade. Agora, irmã, confirma o seu nome e seu endereço. Rua Caliandra, 552. Quinhais. Edna. Deus abençoe, irmã. Bate as palmas mais forte para Deus. Aí, ouvinte, conta a bênção. Mais uma irmã para contar a bênção recebida. O nome da irmã e a bênção que a irmã recebeu. Meu nome é Suzana, a minha bênção é sobre a carteira de habilitação, que está aqui na minha mão, ó, para provar que Deus é o Deus do impossível. Fazia 1 ano já, eu venci agora dia 9 que eu estava fazendo a minha carteira, eu reprovei 5 vezes no prático, e dessa vez agora fui fazer, eu andei 1 quadra e o rapaz mandou eu parar, e eu parei no meio da rua,
e eu fui aprovada e está aqui para os irmãos para a honra e a glória do Senhor. E a irmã já tirando essa carteira, mas não conseguia passar, enfrentava dificuldade, tudo dava errado. A irmã veio aqui, mas escreveu no projeto, Deus revelou. Como foi, irmã? A irmã foi revelada ou a irmã só pediu no projeto? Primeiramente, o Senhor me prometeu um carro, irmãos. E eu falei, Senhor, eu não tenho carteira, como que eu vou ter um carro? Mas eu falei assim, já que Deus vai me dar um carro, antes dele me dar o carro, eu comecei a fazer minha carteira. Aí, fazendo uma carta, no meu primeiro teste, foi dia 2 de fevereiro, eu fui e comprei um carro, chegou 2008, irmão, meu carro é maravilhoso. E eu fiquei, Senhor, eu tenho o carro, mas não tenho a carteira. Daí Deus usou o irmão e falou, irmã, Deus é o Deus que dá o carro e dá a carteira. E eu falei, eu creio, irmão, eu vou receber. E fui, irmãos, fazer 5 vezes já que eu estava reprovando, e fui agora, irmãos, dia 11, segunda-feira, e fiz e passei. Estou muito feliz. Aqui está a carteira da irmã. Ouvintes, estamos com a carteira na mão. A irmã veio na Igreja Deus e Amor, campanha dos projetos, Deus o revelou. 5 vezes aí no Detran, a irmã estava cansada de dar dinheiro lá e perder hora, né, irmã? E Deus revelou e deu a benção da carteira. A irmã foi e passou. Quem está vendo a carteira, fala amém. Amém. Bate as palmas bem forte para Deus. Vamos confirmar o endereço da irmã. Eu moro na Rua Caliandra, número 311. Para quem me conhece, eu sou cabeleireira. Tem um salão, o nome é Salão Suzy. Deus abençoe, irmã. Amém. Aí está a confirmação da revelação. Foi revelada a primeira vez na carteira, foi lá e passou. Bate as palmas bem forte para Deus. A Deus. Aí, ouvintes, ó, testemunho direto da Igreja Pentecostal Deus e Amor aqui no Planta Carla. Qual é a bênção que ela recebeu na campanha dos projetos? Quanta bênção? A benção que eu recebi na campanha dos projetos foi no primeiro dia da campanha. Eu estava desempregada e o meu aluguel estava atrasado. Eu peguei a cartinha dos projetos na mão de Deus no sábado, domingo eu depositei na urna. Domingo mesmo o Senhor preparou o dinheiro do aluguel. Segunda-feira eu recebi um telefonema e na terça-feira eu comecei a trabalhar. E o emprego que o Senhor me preparou, graças a Deus, é um salário muito bom. A irmã estava desempregada, a irmã também não tinha dinheiro para pagar o aluguel no momento. A irmã veio, escreveu na cartinha, no projeto, e a irmã foi respondida por Deus. Deus preparou o dinheiro e abriu porta de emprego, né, irmã? Foi um dos projetos que eu coloquei na mão de Deus e em 2 dias o Senhor resolveu. Foi um dos projetos e os outros eu estou esperando receber de Jesus. Mas confirma o nome da irmã, o endereço. Meu nome é Gilmara, eu moro na Rua José Linhares, na Vila Amélia, em Pinhais. Deus abençoe, irmã. E ouvinte, quanta bênção. Irmã que não tinha o dinheiro para pagar o aluguel no momento e estava desempregada. Ela já não pagava o aluguel porque estava desempregada. Ela veio na igreja, Deus providenciou o dinheiro do aluguel, abriu a porta de emprego. Quem crê que é bênção de Deus? Então bate as palmas bem forte para Deus. Graças a Deus. Qual é o nome da irmã? Qual é a bênção que a irmã recebeu no campanha do projeto? Quanta bênção? Meu nome é Jussara, né? A bênção, irmãos, é que faz um ano e 2 meses, né, que o meu filho tem já, e a gente lutando, né, para registrar ele. E o bichão lutando para a gente não fazer o registro do neném, né? Uma hora para ele vinha, outra hora eu não podia ir, e assim nós ia, né? Até discuti com a minha patroa, né, porque ela me tirava sarro da minha cara, né? Fui revelada até que eu lutei cara a cara com o bichão. E realmente, né, irmãos, ela ria atrás de mim e fazia, né? Ela falou, quero comprar um vinho para nós brindar, né, me provocando, né? E daí eu fiquei quieta, né, não falava nada. Aí eu fui revelada aqui, né, mas coloquei no projeto, falei, Senhor, o Senhor vai dar vitória, que ele vai poder, né, uns dias de folga vir para a gente poder registrar o neném, né? Que ele viaja, né, irmãos, então ele não pode tá vindo, né? Aí, graças a Deus, o irmão passou a revelação na semana passada, né, que eu ia lidar com os documentos, né, que o Senhor estava na minha frente, né? Ainda lutamos desde sexta-feira, não deu certo, segunda-feira não deu certo, que não dava certo os papéis lá no cartório, né, irmãos? Aí fomos conseguir registrar ele na terça-feira terça-feira passada. E graças a Deus, né, irmãos, nós estamos aí, né? O meu filho agora já não é o Joãozinho, né, como nós chamava ele de João Ninguém, né? Já é o Marcelo Henrique, né? Então, graças a Deus, né, irmãos, eu agradeço a Deus, né, porque o bichão lutou mesmo, né, irmãos? Porque ele viaja, então quando ele vinha eu estava trabalhando, não podia ir, ou quando eu podia, ele não podia porque estava viajando. E assim nós fomos 1 ano e 2 meses, né, sem registrar o neném, né? E graças a Deus, irmãos, ele está precisando passar por uma cirurgia e eu precisando dos documentos, né, nem os exames ele não podia fazer, né, por causa que ele não tem o registro, né? Mas graças a Deus agora, né, irmãos, está registrado, né? E se, né, da vontade de Deus, né, irmãos, ele nem passar por cirurgia também não vai, eu creio, amém? Meu nome é Jussara, eu moro ali na Rua Vitória Régia, número 63. Deus abençoe, irmã. Amém, irmão. Vamos fazer a campanha do projeto. Deus revelou que ela ia mexer com algo, né, irmãos, em documentos. Deus ia dar bênção, Deus ia dar solução. Ela recebeu a solução e a vitória. Pode bater as palmas bem forte para Deus. Fila de pessoas ouvintes contando a bênção. 3º dia da campanha. Algo, ouvintes, que só Deus pode fazer nessa campanha. Qual é a bênção que a irmã recebeu? Conta a sua bênção.
A benção que eu quero contar é do meu filho Edgar, que era o meu filho, não parava emprego nenhum, né? E as portas estavam todas fechando, né? E o Espírito Santo revelou que ele tinha um filho de uma irmã que não para em serviço, e o problema era o espírito do desemprego fechando as portas para ele, né? Quando ele lá, vai lá ver um serviço que tem um serviço para você lá, Edgar. Ia lá, nunca dava certo, e sempre desempregado. Daí quando eu entrei nessa campanha, digo-se que é a campanha A Minha Família nas Mãos de Deus, né? Digo, Senhor, a minha família está nas tuas mãos, Senhor, e eu creio que o Senhor vai abrir as portas do emprego para o meu filho, e uma porta muito grande, eu creio. E daí meu filho veio morar comigo ali, né? E Deus abriu as portas para ele, vai começar a trabalhar terça-feira, e daí diz o patrão onde trabalha meu filho Ednilson, né? Que é o irmão do Edgar. E daí meu filho Ednilson levou ele lá, conversou com o patrão falou assim: oi, Ednilson, eu gostei muito do jeito do teu irmão, e ele já está empregado, ele vai ganhar de 900 a 950, e se ele trabalhar um sábado sim, um sábado não, como ele quiser, se ele trabalhar um sábado sim, um sábado não, ele vai ter um salário de 1.500. Então, graças a Deus, ele está empregado. Foi na campanha da família nas mãos de Deus. Recebeu a bênção da campanha do projeto Minha Família na Mão de Deus, sobre o filho da irmã. Bate as palmas bem forte para Deus. Graças a Deus. Estamos no momento do quadro do Quanta Bênção, aqui na Igreja Deus e Amor, no centenário, nessa segunda-feira, campanha do projeto. Qual a bênção que mais recebeu para agradecer a Deus? Conta a sua bênção. A bênção que eu recebi, irmão, é que eu dei entrada nos papéis para minha aposentadoria, irmão, e eu estava com os papéis tudo certinho, tudo organizado, e essa aposentadoria veio negado, e passou 6 meses, aí eu orando a Deus, e pedi a direção do Espírito Santo de Deus e coloquei na mão do advogado da terra, né? Mas sabendo que o nosso advogado fiel é Jesus Cristo, né? E então, irmão, mesmo assim ainda estava demorando, já estava mais de um ano, né? E não saía essa aposentadoria. Então surgiu essa campanha, meus projetos nas mãos de Deus. Então ali eu fiz com propósito, com Deus, né? Irmão, para a honra e glória do nome de Jesus, antes de terminar a campanha, louvado seja Deus, aí já foi marcada a audiência, e eu fui. Quando eu cheguei lá, não precisou nem ouvir as testemunhas, porque já estava tudo certinho, eu fui aprovada, e no nome de Jesus, depois que eu fiz esse propósito com o Senhor Jesus, nessa campanha, meus projetos nas mãos de Deus. Então eu fiz o voto para Deus que eu ia contar meu testemunho e ia gravar. Amém? A irmã foi lá da entrada, né, irmã, e não foi aprovada. A irmã entra na campanha do projeto, coloca esse projeto na mão de Deus. A irmã foi lá, não precisou nem de testemunha. Foi tudo aprovado, a irmã está recebendo, está aposentada. Dessa vez, a irmã recebeu na campanha do projeto na mão de Deus, né, irmã? Amém. Eu recebi através desta campanha meus projetos nas mãos de Deus. Por isso eu digo para todos aqueles que fizerem essa campanha, tenham certeza que irão receber a vitória das mãos do Senhor, porque essa campanha é revelada pelo Espírito Santo de Deus. E todas as campanhas que tem na Igreja Pentecostal Deus e Amor, pode ter certeza que é de Deus. Amém? Glória a Deus. Amém. Aí está a bênção que a irmã recebeu na campanha do projeto. Bate as palmas bem forte para Deus. No momento do quadro do Quanta Bênção, nessa segunda-feira, aqui mesmo na Igreja Pentecostal Deus e Amor, aqui no centenário, dentro da campanha do meus projetos, Minha Família na Mão de Deus. Qual é a bênção que a irmã recebeu? O nome da irmã e a bênção que a irmã recebeu. Conta a sua bênção. Meu nome é Silvia. A bênção que eu recebi é que eu pedi nos projetos, né, na campanha, que eu estava com uma casa lá para alugar, que a gente está construindo, e estava parada, né, a construção mais de 3 anos, já que estava parada. Daí, Deus usou o irmão e revelou, né, e graças a Deus agora já comecei já de volta a mexer lá e começamos já a rebocar, tá dando andamento de volta na construção lá. Deus deu a vitória. Deu, graças a Deus. Essa casa, a obra estava parada, a irmã veio, foi revelada, e agora está andando a obra lá, e a irmã está recebendo a bênção através da revelação de Deus, né, irmã? Isso, através da revelação. Então, aqueles que são revelados, que confiem no Senhor Jesus, que Ele, quando Ele revela, Ele cumpre. Pode demorar um pouquinho, mas Deus, Ele cumpre. Deus abençoe, irmã. Amém. Aí está a bênção da irmã, né, irmãos, que ela recebeu da parte de Deus. O nome da irmã e a bênção que a irmã recebeu na campanha dos meus projetos. Quanta bênção.
Meu nome é Nair. A benção que eu recebi, eu tinha assim um problema, de vez em quando eu sentia gosto de sangue na minha boca, e daí um dia eu vim aqui, o pastor, Deus revelou, e graças a Deus nunca mais eu senti esse gosto de sangue na minha boca. E outras bênçãos também é que eu vim aqui fazer a campanha para o meu filho conseguir uma casa num lugar bom para ele alugar, e graças a Deus o Senhor também preparou essa casa. Estou muito feliz com o Senhor pelas bênçãos que eu tenho recebido em nome de Jesus. Uma foi revelada de uma enfermidade, está curado, mas pediu a bênção da casa para o filho e recebeu a bênção. Deus abençoa. Bate as palmas bem forte para a Deus. Ouvinte, mais pessoa para contar a bênção. O nome da irmã e a bênção que a mãe recebeu. Conta a bênção. O meu nome é Silvia. Então eu fui revelada aqui de um livramento, faz muito tempo já, do livramento de incêndio na casa de uma pessoa da minha família, né? Daí eu cheguei em casa e daí falei que como tem o meu irmão que tem as crianças, né? Daí eu peguei e falei para ele, ó, fui revelada, né? Daí ele ficou meio assim, não acredita, né? E quando foi dali uns dias, o menino dele estava em casa sozinho e daí ele escutou um barulho embaixo do soalho assim. Daí era de noitinho assim, ele resolveu de ver o que é esse barulho. Ele não acendeu o isqueiro e não queria acender, o fogo já pegou na cortina, daí ele meio se apavorou, da cortina já pulou para o sofá, e daí como o sofá é de um material que dá cheiro muito forte, ele começou a passar mal, né? A sorte foi que o vizinho olhou ali, viu aquele fogo, aquela fumaça, e correu lá e viu. E então esse é o livramento, né? Deus deixou que pegasse fogo ali para ele ver e acreditar, né? Porque ele não acredita, né? E daí aconteceu isso, mas Deus deu o livramento que não pegou fogo na casa, né? Essa é a bênção que eu tenho para contar. A irmã foi revelada que Deus está dando livramento de incêndio na casa de uma pessoa da família. Deus, o Espírito Santo tocou na irmã, que era aquela pessoa que tinha bastante criança. Daí a irmã chegou e falou, e passou alguns dias, né, irmã? Deus permitiu só um sinal, e ali eles conseguiram, né, irmã, apagar o fogo, e Deus deu livramento. Deu livramento, graças a Deus. Deus abençoe, irmã. Amém. Deus deu livramento, né, irmãos, da criança também morrer. Quem crê que é bênção de Deus. Foi livramentos. Qual é a bênção que a irmã recebeu na campanha do Meus Projetos, irmã? Eu recebi uma cura, né? Eu tinha colesterol e diabetes. O colesterol é muito alto que eu tinha, né? Aí eu comecei nessa campanha, fui revelado várias vezes aqui pelo irmão e outros vasos também que revelou que Deus está curando eu do colesterol e diabetes, né? Aí eu fiz, semana passada, eu fiz um exame, né, do colesterol diabético, o médico pediu, levei o resultado lá, não deu mais nada. Sumiu tudo, não deu colesterol, não deu diabetes, não deu nada. O médico falou, você está curada. Falei, em nome de Jesus, Deus me curou. Através da revelação, né, Deus me curou, estou curada. Essa é a bênção que eu tinha para contar. A irmã pedindo a bênção campanha do projeto, Deus usando seus servos nessas campanhas, demais campanhas, mas foi curado do colesterol e diabetes. E a irmã tem um xerox, né? Tem um xerox dos laudos. A irmã vai tirar cópia, vai trazer para nós passar em todas as igrejas de Deus e Amor os laudos médicos, tá, irmã? Tira a xerox lá e traz para a igreja de Deus e Amor de Umbará, todos os ouvintes que vai acompanhar em todas as igrejas de Deus e Amor. Agora, irmã, confirma o seu nome e seu endereço. Meu nome é Maria e eu moro no Conjunto Palmeira, bairro Tatuquara aqui. Deus abençoe a irmã, curada da diabetes, né, irmã, do colesterol. Ela vai trazer os laudos médicos, ouvinte, e as pessoas que vão ouvir o testemunho vai ver o laudo com a doença e o laudo sem a doença. Bate as palmas bem forte para Deus. Graças a Deus. Ouvintes, estamos no momento do quadro do Conta Bênção, direto da Igreja Pentecostal Deus e Amor, aqui no Planta Carla, neste sábado, da noite da vitória, campanha dos projetos. O nome do irmão e a bênção que o irmão tem a contar. Conta a bênção. Meu nome é Márcio e eu estava sentindo uma dor aqui no rim, no lado esquerdo. Na hora que o irmão, Deus usou o irmão para passar a revelação, eu vim aqui na frente agradecer e a dor sumiu na hora. Eu sentei no banco e começou a esquentar o lado esquerdo do meu corpo assim, e sumiu essa dor para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. E sábado retrasado que o irmão esteve aqui, a minha esposa esteve presente, ela não está na campanha, mas ela veio e ela pediu para o irmão orar que a gente queria mudar, né, de casa. Aí o irmão determinou, falou assim, a irmã crê que Deus já preparou a casa? Ela falou, creio, então pode ir embora que a casa já está preparada. E no mesmo final de semana a gente saiu para procurar a casa e Deus preparou a casa, ela já pagou o aluguel e a gente mudou para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. E eu agradeço a Deus por essa rica oportunidade em nome de Jesus. Deus abençoe, irmão. Amém. Amém, Jesus. Deus abençoe, irmão. O irmão está contando, ouvinte, Igreja de Cristo, que nessa noite Deus revelou
que ele estava com dor forte no rim do lado esquerdo. O irmão levantou a mão, estava doendo. Na hora que o irmão chegou aqui na frente, o irmão sentiu um calor do lado esquerdo, assim, ó, do alto da cabeça, as plantas do pé. Voltou para o banco, não sentiu mais a dor. Sábado retrasado, né, irmão, ele estava aqui com a sua família, a sua esposa, pediu oração para Deus preparar uma casa. Aí Deus falou minha boca, a casa já está preparada, vai em paz. Deus preparou a casa. Quem crê na bênção de Deus? É só determinar. Bate as palmas bem forte para Deus.